e que o tempo dá para a gente algumas coisas que nessa fase inicial que os meninos estão, os residentes e tal, eles vão pegando, com o passar do tempo, até alguns vícios que a gente vai notando que a coisa se torna um pouco medular, assim. Certamente nós temos que ter uma linha de raciocínio para tudo que a gente vai fazer, do ponto de vista técnico, né, dos procedimentos, tal, o tempo que dá isso para a gente, você vai fazendo, vai pegando mão para a coisa, mas há toda uma sequência que tem que ser elaborada e que nós temos que ir repetindo. Assim, o que eu penso muito desse tipo de aula é que ela serve para a gente, além de estar se atualizando, a gente repetindo, né? A repetição ela faz parte do aprendizado da gente a vida toda. Então, assim, precisamos entubar o mais rápido possível, o mais seguro possível, e, habitualmente, a partir do momento que você decidiu pela intubação desse paciente, o tempo entre o momento da decisão de intubar até o momento da intubação, idealmente, deve ser menor que 10 minutos. Esse tempo você vai ver tempos diferentes, dependendo do local que a gente for ler. No UpToDate coloca esse tempo também, e eu acho que nos setores que a gente trabalha, em especial nas UTIs, a gente consegue fazer esse tempo dessa maneira, assim, né? Claro que quanto mais organizado o serviço vai ficando, experiência você vai tendo, mais facilmente você faz isso, né? Só para falar um pouquinho de como começou a sequência rápida, então, nisso tudo que eu fiquei buscando um pouquinho para poder colocar, para deixar um pouco interessante, tentei colocar como é que iniciou, né, essa história da sequência rápida. E aí esse cara, Dr. Brian Arthur Selick, o próprio Selick mesmo, né, da manobra, ele era um anestesista, então, britânico, que em 1961 lançou no Lancet esse artigo, e que eu li algumas coisas de anestesia, que eles colocam meio que isso como se fosse dado pontapé inicial, assim, da sequência rápida, né? Esse artigo, ele faz uma anestesia em 26 pacientes. Desses 26, ele tenta fazer uma sequência, que a sequência é interessante. Ele passa uma sonda gástrica, esvazia o estômago da pessoa, isso antes da sedação, né? Retira a sonda antes de fazer o procedimento, ele passa só para esvaziar, faz a pré-oxigenação, coloca o paciente em posição que ele chama de cefalodeclive, né? Como se fosse um Trendelenburg invertido. Induz a anestesia ele induz com um barbitúrico, com tiopental, faz o bloqueio, que ele fazia com succinilmetona, e aí antes dele fazer a laringoscopia, ele aplica a pressão na cricoide, e desses casos que ele testou, 23, não aconteceu nada, a pessoa não vomitou nem antes, nem durante e nem depois do procedimento, mas 3 tiveram vômito depois da passagem do tubo, que ele considerou que conseguiu conter, que ele regurgitasse a ponto de ir para o pulmão. Então, ele considera nesse trabalho que essa manobra tinha benefício, e assim dá o pontapé inicial, vamos dizer assim, com relação à sequência rápida. Essa foto eu achei muito legal, assim, então eu vou mostrar um pouquinho para frente esse artigo, que é um artigo de 2008, né? Lógico que fala de uma história muito legal. Dr. Maguil fazendo uma intubação nasal às cegas, né? Só auscultando ali o paciente, muito interessante, assim. Mas só dando sequência aqui, então, na coisa da sequência rápida, eu pus aqui 1970, 1980, 90, na verdade, leio em anos 70, anos 80, anos 90, né? Em 1970, esses dois anestesistas, Dr. Stepp e Safar, publicam, então, os 15 passos da sequência rápida de indução e intubação. Isso era sempre feito até então, né, em bloco cirúrgico. E nos anos 80, então, vem o conceito de intubação em paciente alerta, né, do paciente que você seda, e aí já avaliando aqueles critérios do paciente que pode ter uma viária difícil. A intubação nasotraqueal às cegas e cricotireoidotomia em lesão em paciente com lesão cervical. Nos anos 90, então, preconiza-se a sequência rápida de intubação em setores fora do bloco cirúrgico, e só nos anos 2000 em que começou-se a aplicar a sequência rápida de intubação dentro das UTIs. Tá? Bom, quais são, então, as indicações de sequência rápida de intubação? É todo paciente que não esteja em parada cardiorrespiratória ou em coma profundo. E aí eu coloquei entre parênteses aqui sem tônus, porque
estava conversando aqui há pouco que as pessoas mais antigas aí, alguns residentes que ainda jovens, mas um pouquinho mais antigos que fizeram GD comigo vão lembrar, me incomodava muito essa coisa do coma profundo, né? A gente não fazer medicamento para entubar paciente em coma profundo, porque afinal, assim, o que é o coma profundo? O paciente chega em Glasgow 8 para você, em Glasgow 7, esse paciente não tem indicação nenhuma de medicação nenhuma para entubar, ou esse paciente tem indicação só de um cedo analgesia, ou sem bloqueador. E aí eu vi essa definição do paciente em coma profundo sem tônus, e isso me deixou um pouco mais confortável, assim. Realmente, quem que já não pegou um paciente em Glasgow 7, cara que fica hipertônico, às vezes o cara está nisocótico, como é que você não vai fazer uma sequência rápida nele, né? Mas eu acho que é basicamente isso. Então, todo paciente que não esteja em parada ou em coma profundo, sem tônus, tá? Comparando-se a sequência rápida de intubação com uma intubação orotraqueal com sedação e sem bloqueio, ou seja, um paciente sedado e podendo ter algum trismo, te dificultando um pouco a intubação, se nota em alguns trabalhos aí que são bem recentes, o UpToDate atualizou esse capítulo dele agora em dia 20 de abril de 2020, o capítulo bem atualizado, é que o sucesso na primeira tentativa de intubação no paciente em sequência rápida em relação ao paciente sem bloqueador, ele é muito maior, tipo em torno de 83% no grupo, outros 55%, parece que o benefício disso é muito claro, né? A única coisa que a gente tem que ter como consideração importante, quando a gente não tem um paciente desse em parado ou em coma profundo, é se o paciente tem uma provável via aérea difícil, ou se você tem dificuldades para ventilar esse paciente com uma unidade ventilatória. Avaliar isso não é simples, vou passar alguns critérios aqui para frente, nós vamos ver um pouquinho isso. Mas então, assim, colocar isso na balança antes de se pesar realmente se vale a pena a sequência rápida ou se a gente vai fazer uma sedação sem bloqueador. Bom, a sequência rápida de intubação, basicamente, a gente segue alguns passos. E aí a grande maioria dos lugares abordam isso sempre em 7 passos, ou em 7 P's que eles colocam. São os seguintes. Quando se decide por intubar o paciente, como a gente quer tentar fazer essa intubação em torno de uns 10 minutos depois da decisão, né, até 10 minutos, a gente vai iniciar primeiro, então, um processo de preparação. Esse processo, a partir do momento que você decidiu pela intubação, esse processo se inicia. Depois dele, o segundo P é a pré-oxigenação. Nós vamos falar separadamente cada um depois. Ela é colocada aqui como 5 minutos antes, mas em você indicando a intubação do seu paciente, se você tiver condições, você já inicia a pré-oxigenação o quanto antes, tá? O terceiro P, que seriam 3 minutos antes da intubação, seriam os medicamentos de pré-tratamento. O quarto P, e aí os P são questionáveis, tá, gente? Ele está como indução aqui, porque na verdade é uma indução com paralisia, então o P da paralisia aqui entra como quarto. 30 segundos antes da intubação, porque esse tempo da indução, ele depende um pouco do que você vai escolher de medicamentos, né? Aí você vai posicionar seu paciente. 45 segundos pós a indução, ou seja, em torno de 15 segundos depois do posicionamento, você vai intubá-lo. Em torno de 15 segundos, tá? Idealmente. E 30 segundos após a indução, ou seja, 15 segundos após a sua intubação, a gente vai fazer os passos aí do pós-intubação. Então, vamos tentar nos guiar pela aula um pouquinho por aqui, tá? Bom, o processo de preparação, ele envolve alguns passos importantes, e dentre eles, então, a elaboração do plano terapêutico de acordo com as condições clínicas do paciente. Então, você indicou que vai intubar, né? Você já percebeu, esse paciente precisa de ser intubado. Você precisa de 2 coisas básicas importantes antes de qualquer medida que você vai tomar, inclusive de decisão de medicamento. Uma história sucinta dele, essa história, se esse paciente já tem história prévia de dificuldade para intubação, se ele tem anestesia prévia com efeitos colaterais de algum medicamento, se esse paciente tem contraindicações relativas ou absolutas ao succinilmetone, e o famoso AMPA mnemônico que fala de alergias, dos medicamentos, de passado médico, né, e de últimos líquidos e alimentos ingeridos. É uma coisa, a gente fala que tem que ser breve, na verdade você nota que são passos importantes, mas isso tem que ser breve mesmo, tem que ser ágil. E aí a gente tem aqui esses balões que
que na verdade eu achei legal colocar assim, auxiliado pela minha equipe aqui, minha esposa e meu menino, né? Porque na verdade o exame físico direcionado ele é muito difícil assim. Quando a gente coloca direcionado, parece que é algo que você bate o olho e rapidamente se percebe. Então a gente precisa perceber alguns passos importantes antes da gente indicar que tipo de medicamentos vamos fazer. Se o paciente tem sinais de obstrução de via aérea, se o paciente tem instabilidade hemodinâmica, sinais de hipertensão intracraniana, anormalidades ou traumas na face, se a boca dele é pequena, se a mandíbula dele é pequena, se esse paciente tem a língua volumosa, se ele tem pescoço curto, se ele está em estados epiléticos, se ele tem uma mobilidade cervical reduzida, se tem broncoespasmo, se tem um palato ogival. Na verdade, aqui tem sinais e sintomas ou a associação deles que fazem com que, quanto mais desses sinais somados um ao outro, mais dificuldade a gente tem. E quando a gente coloca para se avaliar isso tudo num espaço curto de tempo, a coisa não é tão simples e por isso o tempo vai dar para a gente, né, o tempo de experiência que a gente tem vai dar para a gente certamente cada vez mais segurança em poder fazer esse tipo de avaliação. Bom, dentro da preparação, então depois da gente fazer a história, a gente fez um exame físico direcionado, a gente vai elaborar então um plano de intubação dele. Antes de mais nada, nós vamos definir as funções de cada um da equipe, vamos escolher e preparar as medicações, vamos deixar disponíveis mais rápido possível os equipamentos para via aérea difícil e vamos elaborar um plano de contingência pensando na possibilidade de falha terapêutica ou de falha da intubação, né? Com relação à organização da equipe, essa definição clara de funções é importante porque a gente precisa minimamente de 3 pessoas para poder fazer um procedimento desse com segurança. Eu coloquei aqui como 3 profissionais, médico, fisioterapeuta e enfermeira, mas nós sabemos que nem todo ambiente vai ter um médico, uma enfermeira, um fisioterapeuta para intubar. O médico ele é essencial nessa tríade, não tem jeito. Então, às vezes, a gente vai intubar com um médico, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. Um médico, às vezes, de 2 enfermeiras, tem local que a gente não vai ter fisioterapia para ajudar. Por isso, a importância da definição da função de cada um. Se você tiver um médico, um fisioterapeuta, uma enfermeira, certamente isso é facilitado, porque cada um consegue entender melhor a sua função na situação. Mas sempre tentar definir isso, especialmente por causa dos ambientes que são tão diferentes. Bom, temos que escolher as medicações e depois da escolha prepará-los, né? Eu coloquei aqui essas 2 bandejas porque eu fiquei olhando alguns lugares assim, até para a gente ter ideia de tentar mudar um pouquinho nosso ambiente, nossa unidade também. E tem esse tal desse Rainbow Tray, essa bandeja que eles colocam em arco-íris, né? Que é muito a cara de uma unidade neonatal, assim. Mas muito organizado, né? Assim, a chance de minimizar ele é muito maior, né? E eu pus esse outro um pouquinho maior das seringas identificadas com as taxas coloridas, porque eu acho que isso é mais viável, né? Não sei, talvez acho que até mais seguro, porque você olha as outras medicações, elas estão nas cores ali, mas se qualquer misturadinha delas não tem identificação direta, né? Aqui tem o nome da medicação, a coloração bem diferente. Acho que é algo interessante de se pensar assim, que eu acho que isso pode ajudar a minimizar, em especial numa situação de emergência, né? Os equipamentos para via aérea difícil, que a gente tem que deixar disponíveis, faz parte da preparação ainda. Ou seja, por mais que o paciente não te demonstre a possibilidade de via aérea difícil, é possível que isso aconteça quando você vai fazer o procedimento. Cada serviço vai ter disponível equipamentos diferentes. Na nossa unidade, a gente tem fio guia, a gente tem BUD, temos máscara laríngea e, se Deus quiser, teremos em breve um vídeo laringoscópio também, que o chefe vai comprar para nós aí, né? Mas assim, com o BUD, com o fio guia, o BUD, a máscara laríngea, a gente ainda tem um índice de sucesso muito grande, assim, a gente tem tido muito pouca necessidade de auxílio de colegas numa via aérea. Já temos ali próximo da nossa unidade o João 23, que tem os anestesistas que já nos socorreram lá, mas o que a gente puder auxiliar, a gente ter alguma coisa para melhorar mais, nós temos que ter, né? Essa maleta é uma maleta interessante, ela tem, se a gente olhar aqui, ela tem unidade ventilatória,
com máscaras, né, de tamanhos diferentes, os tubos aqui umas Guedel, né, aqui um cufômetro, me parece, aqui o cabo laringoscópio, a máscara laríngea, um combitube, isso me parece um fio guia, tá, gente, esse negócio aqui, metálico, e aqui parece um fibroscópio. Tentei entender direito, que a imagem não ficou muito legal, mas é uma maleta, é só uma ideia, mas para a gente entender aqui um pouquinho, o que a gente tem disponível então? Então a gente tem o BUG na nossa unidade. Aqui eu peguei um de um tamanho só, tá embaçada a imagem, né? Mas ele ali é embalado, e aqui não sei se dá para perceber bem, ele tem um tubo por fora dele, né? É um BUG pequeno, existe o BUG neonatal, o BUG pediátrico e o adulto, então aqui é um procedimento de uma intubação com um BUG adulto. A maneira de se pegar nele para poder intubar é muito interessante, você tem imagens completamente diferentes, assim, esses quanto mais longos, esses especiais de adulto, às vezes eles fazem uma dobra com a mão, põe o tubo ali e deixa bem enroladinho na mão, aquela mão direita onde ele está passando o tubo. E você muitas das vezes não precisa nem do auxílio de uma segunda pessoa nisso daqui. Porque se você entra com o BUG sem colocar o tubo aqui, você vai precisar depois de visualizar, você vai passar e alguém vai ter que colocar o tubo para você, porque jamais você pode, depois de fazer a laringoscopia e conseguir passar o BUG no paciente, você não pode tirar a mão do laringo. Você não vai largar o BUG ali, soltar o laringo e enfiar o tubo forçando a boca. Então, a ideia é que você fique o laringo lá até que o tubo consiga progredir, depois você retira o BUG. Tá? Esse aqui é um estilete luminoso. Não vi ainda. Eu e o Luiz uma vez fizemos um curso de via aérea difícil. Não vou ficar falando da via aérea difícil aqui não, mas é muito interessante esse dispositivo. É um paciente que você não tem visualização nenhuma, porque para você passar o BUG, você tem que ter alguma visualização, nem que da epiglote, alguma entradinha, para você poder direcionar ele ali. Aquele paciente em que você está vendo um pouquinho, a visualização não é boa e você precisa de uma angulação que o seu tubo não faz. No estilete luminoso, na verdade, você vê que ele é bem arqueado. A ideia dele é você colocar o tubo por fora, e por translucência, que nem a gente vê no pescoço do garotinho aqui embaixo. Quando você consegue entrar na traqueia, você vê esse ponto de translucência ali no terço médio do pescoço, você progride o tubo e retira o aparelho. É assim que se faz uma intubação, então, um pouco às cegas, né? Ele é às cegas, mas essa luz é que vai te direcionar se a gente está na traqueia ou não. Se você entrar no esôfago, não tem essa translucência da luz aí. Tá? Esse é um vídeo laringoscópio. O vídeo laringo, quando nós tivemos no curso também, ele é bem interessante. Esse, na verdade, é um videozinho, né, um visor acoplado nele. Tem uns que são acoplados numa televisãozinha. Não é um dispositivo tão caro assim. Claro que tem marcas diferentes, mas ele, pelo benefício dele, vale bem a pena ter. E o chefe em breve vai arrumar um para nós. E temos um que é um pouco bem menos provável, que é o broncoscópio, né? E aqui um broncoscópio acoplado também numa tela. É claro, gente, que esses dispositivos, por mais que a gente fale aqui de usá-los em via aérea difícil, né? O momento que a gente precisa utilizá-los, ou seja, você já tentou uma outra intubação, geralmente você já está num momento estressante, assim. Se você não tiver um treinamento adequado para isso, isso não vai adiantar também. Então, se a gente tiver acesso a algum desses dispositivos, nós precisamos treinar. Porque se você tem o dispositivo, não treina, na hora que você precisar usar, você não conseguir, não vai adiantar nada. Né? Então, é necessário treinar também. Bom, ainda na preparação, depois da gente deixar o material separadinho da possível via aérea difícil, nós temos que ter um plano de contingência se falhar a intubação. Nós temos lá no nosso serviço, no CGP, o pessoal da SEMI, o pessoal do andar, então às vezes eles nos chamam para poder auxiliar na intubação. E o que se coloca de auxílio de especialidade são especialmente 3: o otorrino, o anestesista ou o intensivista. No nosso caso, nós intensivistas, né, temos que pedir socorro, ou anestesista ou otorrino, no nosso serviço, especialmente aos anestesistas, pela proximidade deles ali. Mas é interessante que a gente consiga ter uma facilidade que isso aconteça, sabe? Assim, a gente tem um plano tipo, eu tenho um telefone, em que naquele telefone, se eu precisar, vou entubar um paciente, eu tenho uma possibilidade difícil, eu vou deixar acionado o cara
vou colocar, olha, eu vou fazer uma intubação, como é que está a disponibilidade de pediatra para me ajudar? Não para que você tenha que ligar, se não conseguir, aí alguém vai atrás de alguém e ligar na coordenação para pegar o telefone, que tem que, talvez a gente não tenha esse tempo todo, tá? Então, vamos tentar deixar isso mais facilitado, né? Bom, ainda na preparação, temos os dispositivos e os equipamentos que temos que deixar. Então, dos EPIs. Aqui eu não vou falar um pouco ainda do Covid, não, tá, gente? Assim, isso que seria o que seria básico do nosso dia a dia, até nessa vida que nós estamos levando agora. Então, luvas. As luvas não precisam ser estéreis, pode ser luva de procedimento, porque sempre que a gente começa, a gente quer pôr uma luva estéril, mas você contamina a luva o tempo todo para fazer o procedimento, né? Você não consegue manter sua luva estéril. Gorro, máscara, e aí para sua proteção. Acesso venoso periférico, pelo menos um, preferencialmente dois. Lembrando que temos que considerar que a intubação não é um procedimento banal, né? Sonda de aspiração adequada, tubos e lâminas de laringoscópio de tamanhos adequados, nós vamos passar isso para frente um pouco. A unidade ventilatória funcionante, ou seja, nós temos que colocar, isso tem que ser testado. Quem de nós já não passou um aperto com isso, você tentar ventilar o paciente que você não conseguiu, tentou evitar VPP, teve que ventilar e o ambu não funciona. Aí você troca, você vê que não é ele, na verdade a máscara está faltando uma pecinha que não está encaixada. Então, assim, esse material tem que ser testado preferencialmente antes da intubação. Uma fonte de O2, o laringoscópio, né, o cabo do laringo, e máscara não reinalante. Eu coloquei a baraca aqui, na verdade, assim, eu tentei ler fora de bloco cirúrgico e não fala em pré-oxigenação com baraca, não. Mas, assim, o Luiz também, não sei quem demais da galera que está aí, que gosta bem de usar a baraca para entubar, assim, para pré-oxigenação. Acho que é um dispositivo muito legal. Eu vou falar dela um pouquinho para frente também. Bom, com relação ao monitoramento. Então, ajustado tudo isso, o paciente tem que estar monitorado, basicamente por 4 coisas. Sei que a capnografia não é disponível em qualquer lugar, mas, em especial, oxímetro de pulso, monitor cardíaco e pressão, nós temos que ter, a pressão não invasiva, né? E lembrar de deixar o carrinho de parada próximo da intubação. Eu falo do carrinho porque a nossa unidade mesmo, a gente tem uma caixinha, né, que se chama caixinha, a gente tem que prescrever, inclusive, separada a medicação fora da prescrição comum. Mas se você intercorre com o paciente, o ideal é que o seu carrinho esteja disponível ali do lado. Então, lembrar de puxar o carrinho para poder fazer a intubação. Bom, ainda na preparação, a gente tem que escolher o tubo nesse momento, né? E aí existem regras um pouco diferentes. Basicamente, a gente que lidar com intubação, tanto a gente do CTI quanto de unidade de emergência, a gente tem esses números um pouco na nossa cabeça, né? O paciente de 0 a 6 meses, número 3 a 3,5, de 6 a 12 meses, de 3,5 a 4, de 1 a 2 anos, de 4 a 4,5, e o maior de 2 anos, aquela regrinha de idade dividida por 4 mais 4. Lembrando que esse número, a escolha desse tubo, ele é relacionado ao diâmetro interno do tubo. Tá? Essa foto ficou legalzinha, achei ela bem bacaninha. Tem uma explicação simples aqui de cada detalhe do tubo, né? Nem sei se todo mundo repara um pouquinho nisso, mas é bem bonitinho esse slide, bem legal. Achei bacana que todos esses tracinhos aí têm sua importância, né? Bom, que lâmina que a gente usa, então, para intubação? Depois da gente escolher o tubo, eu preciso escolher a lâmina, né? A gente usa uma regra muito comum, assim, às vezes a gente pega do lobo da orelha do paciente até o ângulo da boca, e aí a gente decide pela lâmina reta ou lâmina curva, e isso vai um pouquinho de cada um, né? Era preconizado, assim, que a intubação até 2 anos de idade fosse feita com o paciente com a lâmina reta. Eu, particularmente, peguei muito essa época que isso era preconizado, e assim, eu tenho mais facilidade no menino menor de entubar mesmo com a reta, porque a gente tem que lembrar que a via aérea dele é mais anteriorizada no menino menorzinho. Mas tem colega que entuba RN com lâmina curva, tanto é que tem lâmina curva 00, 01. Não há, na verdade, nenhuma contraindicação de que seja a curva, tá? Aqui eu coloquei esse quadrinho para a gente poder ver um pouquinho, que fala, inclusive, do diâmetro de tubo, né? De prematuro e de recém-nascido. E a tabelinha com as lâminas, isso é interessante de ter, para você não ter que ficar na hora ali da intubação, ter que ficar fazendo contas, então, se puder ter isso disponível, ajuda bastante. Em especial quem tem menos traquejo com isso, tá? Bom, esse aqui é um exemplo só de um checklist,
do Boston Children's Hospital, é um checklist de pré-intubação. Não vou ficar entrando em cada detalhe dele aqui não, mas assim, é uma coisa bem legal da gente ter, uma coisa simples. Nele aqui ele cita, só para a gente citar um pouquinho nesse Airway aqui, fala da dificuldade via aérea, tem um nome específico para anestesista, dependendo do código que você vai acionar, ele vem correndo, ou senão ele vem caminhando. Então, tem coisas legais que dá para a gente discutir depois. Assim, eu não vou ficar batendo muito nessa tecla, mas acho que é bem interessante da gente poder prestar atenção e às vezes avaliar se não vale a pena a gente ter um bacana assim também. Bom, aí vamos para a pré-oxigenação, que é o segundo P, né? A pré-oxigenação ela é interessante porque é muito comum, a gente dentro da UTI, inclusive, a gente vai entubar um paciente que às vezes até é uma pneumonia, às vezes a insuficiência respiratória até é mesmo pulmonar, né? E o paciente está no catéter nasal, saturando 95, 96, ele não está saturando mal. O colega às vezes esquece de pré-oxigenar bem, né? Então ele está ali com fluxo de 3 litros no catéter, você tem disponível dentro da sua unidade uma máscara adequada para isso, ou a baraca, né? De quem gosta da baraca. Então lembrar que estar saturando 96, 97, 98, não quer dizer que esse cara está bem pré-oxigenado. Ele pode estar com uma PO2 de 90, 100, sendo que você pode colocar uma máscara com reservatório não reinalante e colocar o PO2 dele muito mais alto, com muito mais tempo de reserva, para você poder intubar. Então, assim, sempre que você definiu pela intubação, tentar lembrar de começar a pré-oxigenar, ou seja, passar esse paciente para uma máscara não reinalante e utilizar a maior FO2 possível para esse cara, para que você consiga ter pelo menos uns 3 minutos de uma boa pré-oxigenação para ganhar tempo. O que a gente quer com a pré-oxigenação? Coloquei essa fotinha do lado aí. A gente tem que lembrar que esse ar que a gente respira, nós temos aqui 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, né? E que, na verdade, você quer substituir esse nitrogênio alveolar pelo oxigênio. Você quer aumentar, enriquecer esse alvéolo, para que você consiga ter um tempo de reserva aí maior, tá? Se o paciente então está em ventilação espontânea, é essa máscara que nós conversamos. Se esse paciente tem uma respiração inadequada, ou se ele faz apneia, cuidado, então que a gente faça uma VPP. Eu coloquei como VPP gentil aqui, os termos são diferentes, né, da gente ler, mas o gentil seria você tentar fazer uma frequência ideal para ele, com volume corrente pequeno, ou seja, não hiperventilar esse paciente demais, e com O2 com fluxo acima de 7 litros, para tentar a melhor saturação possível. Ou seja, se for necessário você usar um pouquinho mais de O2, você vai usar. Se você não conseguir atingir a saturação de 100%, tentar atingir a melhor possível. Se durante a indução e paralisia, você tiver necessidade ou disponibilidade, ou se tiver traquejo com isso, você pode fazer o que se chama de oxigenação apneica, que é um O2 na cânula nasal mesmo. Preconizado é 1 litro por minuto por idade, seja um menino de 1 ano, 1 litro, menino de 2 anos, 2 litros, 3 anos, 3 assim vai até 15 litros. Lembrando que nem todo catéter vai tolerar 3, 4, 5, 6 litros, né? A gente vê que algumas vezes o O2 ele sobe um pouquinho, o oxigênio escapa. Isso é do UpToDate também, fala que é questionável na pediatria, mas está lá como uma indicação em alguns serviços fazem, tá? Bom, depois de pré-oxigenar nosso paciente, nós vamos para o pré-tratamento, que é o terceiro P da nossa sequência. No pré-tratamento eu vou falar algumas coisas vão gerar um pouco de desconforto, depois no final a gente pode conversar um pouquinho. Não é ideia minha, assim, na verdade eu fui lendo algumas coisas, fui colocando, e aquilo que me trouxe um pouquinho de desconforto eu fiz questão de colocar aqui também, né? Então as pré-medicações são opcionais, e quando a gente fala em opcionais e vê um fentanil aqui, já incomoda um pouco, né? Mas, assim, no final das contas, evitar atraso para intubação se for necessário pré-tratamento. Então, se for possível pular o pré-tratamento para evitar atraso, você vai pular, né? Temos como drogas de pré-tratamento a atropina, a lidocaína e o fentanil. Vou falar um pouquinho de cada um. Desculpa também, só uma coisa, eu coloquei essas fotos e vão aparecer algumas marcas de medicamentos, tá? Não tem nada a ver com isso não, tá? Assim, não estou fazendo propaganda de nada, que foi o que eu consegui pegar de fotos aí para poder dar pelo menos alguns exemplos das imagens deles, tá? Dos frascos. Bom, com relação à atropina. A dose da atropina, então, a preconizada é 0,02 mg por quilo. Era preconizado uma dose mínima para os bebês, a dose mínima era 0,1 mg,
Então, todo bebê abaixo de 5 quilos tomava sempre 0,1, né? E o preconizado máximo é 1 miligrama, então essa dose mínima acabou, tá? E se considerar que ela tinha um efeito paradoxal se usasse uma dose menor que 0,1 miligrama. Ela pode ser feita endovenosa ou intramuscular. Quais são as indicações dela, então? Nos meninos abaixo de 1 ano, eles têm um reflexo vagal mais exacerbado, então era preconizado o uso rotineiro neles, e agora não mais. Eu, assim, eu tenho o hábito de fazer atropina já há muito tempo, não tenho lembrança de ter tido uma complicação séria com ela, né? Então, eu gosto bastante de utilizá-la e vou falar situações o motivo, na verdade, que fizeram com que ela tenha saído do uso rotineiro. Tem relatos, então, no finalzinho, colocando aqui, de raros casos de FV e de TZ, em procedimentos anestésicos em paciente bem, que está em paciente estável. Questiona-se se a taquicardia causada por ela não dura várias horas, enquanto isso não piora a condição circulatória desse paciente. E questiona-se um pouco a midríase também, que ela acaba levando, porque ela não atrapalha na avaliação neurológica. O que eu li, na verdade, é que a midríase ela mantém o reflexo pupilar preservado. Só que assim, não sei, não me dá bem essa impressão. Não sei se todo mundo já reparou nisso, quando a gente faz a atropina, não dá a impressão de o reflexo ficar preservado assim. Eu vou até talvez olhar com mais cautela, talvez não tenha, talvez ele fique um pouco inibido, né? Vai dizer que ele fique preservado claramente, eu não tenho muito essa impressão, mas o relato é que fica, tá? Então, por esses 3 motivos, especialmente, taquicardia por várias horas, relatos de raros casos de FV e TV e a midríase causada, então preconizou-se que não se usa de rotina abaixo de 1 ano de idade mais. Nos lactentes e crianças com choque séptico ou hipovolêmico tardio, tem benefício. Então, isso é claro que tem. Nos meninos que têm bradicardia, evidentemente tem. E se você for fazer uma opção por succinilmetona como bloqueador neuromuscular na sequência desse menino, se ele tiver abaixo de 5 anos de idade, tem indicação de fazer com pré-medicação, ou se ele for acima de 5 anos de idade, se fosse repetir uma segunda dose da medicação, succinilmetona. Tá? Desculpem. Bom, a lidocaína. Eu não estou no João já há um tempo, é uma medicação que a gente usava bastante lá. No CGP, desde quando a gente usa em alguns pacientes que têm com quadro infeccioso, com sinais de hipertensão intracraniana, né? E que precisa ser manipulado para aspiração. A dose preconizada dela é uma medicação dose um pouco variada, geralmente de 1 a 2 mg por quilo, então 1,5 mg por quilo, 2 a 5 minutos antes da intubação. Pode ser feito EV ou intramuscular também. Os benefícios da lidocaína, então, supressão de tosse e de reflexo de engasgo, é um grande benefício, né, para a intubação, em especial essa época que nós estamos vivendo agora. E é questionável se ela reduz a hipertensão intracraniana. Desde sempre, sim, tem 20 anos que a gente está na terapia intensiva, sempre houve esse questionamento, né, se reduzir e qual era o mecanismo de redução, a gente não sabia. Mas o fato é que, se não for atrasar a intubação e o paciente tiver sinais evidentes de hipertensão intracraniana, pode-se fazer. O fentanil, isso causou um pouquinho de desconforto, eu grifei isso um pouquinho aqui, porque a dose dele é 1 a 3 microgramas por quilo em 30 a 60 segundos, a sua administração, né, por causa do risco de fazer rigidez torácica. A gente muitas vezes prescreve em 2 minutos, 3 minutos, mas esse tempo é o tempo suficiente. Se ele for bem diluído e feito em torno de 1 minuto, é tranquilo. Ele deve ser feito 3 minutos antes da indução. Pode ser feito endovenoso ou intramuscular também. Não há relato de evidência de benefício em criança. E a evidência, na verdade, quando a gente fala essas que tem de evidência em adulto, que são de redução do reflexo simpático da laringoscopia, e se o hemodinâmico estável no paciente de risco de hipertensão intracraniana. E de reações adversas, o que se coloca é mais, especialmente hipotensão e depressão respiratória. Tá? É uma medicação que a gente usa muito, não sei se com o tempo isso vai mudar um pouquinho, mas atualmente a gente ainda usa bastante. E creio que ela não traz evidência, assim, se você vai só sedar e bloquear o paciente sem ter feito um analgésico potente desse, o seu tempo vai ter que passar para eu poder mudar essa ideia um pouquinho ainda. Tá? Bom, depois então da pré-medicação nós vamos para o quarto, que é a paralisia, né? Só que sempre é indução com paralisia. A gente deve escolher um agente sedativo,
seguido de um bloqueador neuromuscular, lembrando que sequência rápida de intubação é igual a indução com paralisia, ou seja, ele tem que ter um agente sedativo seguido do bloqueador, né? Senão não é sequência rápida. Eu coloquei essa via de administração também um pouco proposital aqui, né? Colocado que a via de administração em ordem de preferência das medicações é endovenosa, intraóssea e intramuscular. Incomoda também um pouco isso, porque a gente trabalha muito com a intraóssea como uma via de emergência, né? E se você tem um paciente que você vai entubar, um paciente que está estável, que teoricamente não é uma via aérea difícil, você tem boas medicações para poder fazer intramuscular, você fazer uma intraóssea nesse paciente para poder administrar medicamento ali pelo risco de você ter uma complicação e aí ter disponível esse acesso, né? Eu acho que tem que pesar na balança bastante. Não tem sido assim nossa rotina. Geralmente, quando a gente não tem o acesso venoso, a gente tem feito mais intramuscular e depois da intubação a gente acaba pegando, se necessário, central, né? Mas o fato é que também no UpToDate coloca que a intraóssea seria a segunda via de preferência de administração. Podemos discutir isso um pouquinho para frente. Bom, já que a gente definiu então pela sequência rápida, vamos escolher uma sedação que possa ser mais rápida possível, com curto tempo de duração e com o mínimo efeito adverso. A gente sabe o quanto isso é difícil, né? Num paciente que nós já não está bem, que a gente já vai ter que intubar. Então, tentar minimizar os riscos para ele assim. O objetivo da sedação é levar a amnésia, a inconsciência o mais rápido possível e também de ajudar na redução da resposta simpática. A paralisia, o objetivo dela é fazer o relaxamento muscular completo, lembrando que o agente bloqueador muscular tem que ser sempre administrado depois do sedativo, né? Vou colocar um pouquinho aqui falando dos sedativos, e um pouquinho mais para frente a gente coloca algumas indicações exatamente de cada um, tá? Bom, o benzodiazepínico utilizado para sequenciar a intubação é só o midazolam, né? A dose dele preconizada é de 0,1 a 0,3 mg por quilo, máximo de 10 mg. Ele tem a vantagem de poder ser administrado por várias vias, né? Endovenoso, intranasal, intramuscular, intraósseo. Pode ser feito, tem algumas outras vias, pode ser, na verdade, o ideal é que a gente faça para a sequência ou endovenoso ou intramuscular, tá? Na intraóssea também, claro, né? O início de ação dele de 30 a 60 segundos. Lembrar disso, gente, eu estou pondo um pouquinho desse início de ação, porque a gente tem o hábito, às vezes, assim, não ceda com nada também, nós temos que dar um tempo do remédio funcionar, né? Então, lembrando que a sequência rápida de intubação, ela tem uma sequência a ser seguida, nós temos um tempo determinado para isso, temos que dar tempo dos medicamentos que a gente faz fazer efeito. A duração, habitualmente, de 15 a 30 minutos do seu efeito, e o maior efeito indesejado dele é a hipotensão. É uma medicação que a gente acaba usando bastante ainda também. Nós vamos ver um pouquinho para frente dos exemplos, assim, ele é bem um pouco indicado hoje como um agente indutor, né? Mas tem suas boas indicações e no paciente estável hemodinamicamente, em especial no nosso serviço, com os pacientes que a gente tem, sim, a gente acaba utilizando bastante. Nós temos que tomar muito cuidado porque ele é muito hipotensor. Então, a medicação, talvez dessas todas que a gente tem aqui como indutor, não vai ser de toda não, mas ele é uma medicação que nós temos que tentar, talvez, usar menos, né? Tem o etomidato, nós vamos ver para frente um pouquinho que ele tem bastante benefício, né? É uma medicação que talvez com o tempo a gente vai usar mais, em especial nos pacientes maiores, e a gente vai devagarinho perdendo um pouquinho o medo dele. É uma medicação bem pouco lembrada, é um medicamento barato. A dose dele é de 0,2 a 0,3 mg por quilo, com dose máxima de 20 mg. Seu início ele é endovenoso, né? Acho que eu não coloquei. O início de ação dele é muito bom, de 15 a 45 segundos, e uma duração de ação de um bom tempo, de 10 a 12 minutos. Tem como efeito adverso mioclonia. Por muito tempo, essa mioclonia ela foi uma contraindicação dos pacientes, especialmente pacientes com crise convulsiva. Se questionava se tinha um componente de convulsão nisso. Hoje é sabido que não. Aumento da resistência da via aérea. Então, muito cuidado com o paciente em broncoespasmo. E o mais temido dos efeitos colaterais dele, que é a supressão adrenocortical. Esse valor que eu pus reversível em 12 a 24 horas,
Na verdade, alguns lugares falam valores diferentes, às vezes até 36, 48 horas. Esse valor é um valor do up-to-date, também de 12 a 24 horas. É uma medicação que eu tenho tentado lembrar um pouco mais dela, porque nós vamos ver para frente se ela tem boas indicações, é uma medicação razoavelmente segura. Né? Vamos conversar disso um pouquinho para frente. O que é importante nela? Depois de ser feita a sequência rápida, é um medicamento que não é feito para infusão contínua e deve-se evitar doses repetidas da medicação, principalmente por causa dessa preocupação com a supressão da suprarrenal. Tá? Um outro medicamento é a ketamina, muito conhecido por nós todos, né? Anestésico dissociativo, é desses agentes indutores, o único que tem efeito analgésico, os outros são só hipnóticos e geram amnésia, né? A dose venosa dela, então, 1 a 2 mg por quilo, e intramuscular de 3 a 7 mg por quilo. O início de ação dela endovenoso de 45 a 60 segundos. Intramuscular não achei um número exato, assim, mas em poucos minutos, a gente é uma medicação que a gente já usou muitas vezes intramuscular. A pressão que dá dentro de 4 a 6 minutos, você tem um bom efeito dela para poder ajudar como indutor. E uma duração de ação curta, de 10 a 20 minutos. Tem, então, como benefício, é o único analgésico desses indutores, né? Tem liberação de catecolamina, e aí questiona-se o quanto isso é benefício ou não, mas no paciente, alguns pacientes, certamente ele vai nos ajudar, né? No paciente instável. Então, ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a PA, ele preserva a autonomia respiratória. Então, é uma ótima medicação no paciente na intubação alerta, né? Paciente que você não quer bloquear. E tem um efeito broncodilatador que auxilia bastante também na asma, né? E que tem como efeito indesejável aumento de secreção, então, de broncorreia. As alucinações, que já ele tem um isômero agora não, né? Já há um tempo melhor, então ele já causou mais alucinações, mas ainda é um medicamento que pode causar alucinações, inclusive tardias, psicose, pesadelos, e o questionamento se ele pode ser usado ou não na hipertensão intracraniana. As evidências são fracas de que ele aumente a pressão intracraniana, então é uma medicação que, inclusive, dependendo da clínica do paciente, pode ser usada no próprio paciente com hipertensão intracraniana. Outra medicação, Propofol, é um medicamento, coloquei a seringuinha ali com esse leitinho entrando, né? Que assim, a gente acaba lembrando pouco dele dentro do CTI, pelo menos a minha impressão é essa, a gente lembra pouco, ele é uma medicação muito boa para procedimentos rápidos, endoscopia, né? O pessoal acaba utilizando bastante desses procedimentos, e eu tenho tentado lembrar mais dele assim também. O que a gente tem de ruim é que ele é uma medicação que dói, né? A infusão dele é dolorosa. Mas é uma ótima medicação. Nós temos uma pacientinha nossa lá agora, todo mundo sabe quem, e para a gente fazer um acesso central só conseguimos sedá-la com isso, nada funcionava, né? Ótimo medicamento. Bom, a dose dele é 1,5 a 3 mg por quilo, endovenoso só. É um início de ação de 15 a 45 segundos, uma duração de ação de 5 a 10 minutos, então é vida curta. Tem como benefício reduzir resistência de via aérea, né, diferente do etomidato, como efeitos indesejáveis, além da infusão dolorosa, supressão de atividade simpática, então, ele às vezes é muito vasodilatador e depressão miocárdica em doses repetidas. E vem como contraindicação até na bula dele, pacientes alérgicos a soja ou ovos, mas que coloca agora, assim, recentemente se nota de que não tem relato recente nenhum de efeito importante paciente alérgico ou a soja ou a ovo com a medicação, então é uma coisa questionável, tá? Tipental eu deixei por último, na verdade são 5 as medicações, né? Fiz questão de pôr essa figurinha mais velha, uma seringuinha velha, daquelas de reesterilizar. Exatamente com uma medicação muito pouco utilizada por nós, né? Sempre foi, assim, tem 20 anos que a gente está no CTI, e como droga para intubação sempre utilizamos pouco. Ela não é disponível em qualquer lugar, né? É um barbitúrico, então, com uma dose de 3 a 5 mg por quilo, também endovenoso, que ele tem de bom início de ação rápido, menos de 30 segundos, também uma duração de ação de 5 a 10 minutos. Ele pode ser lembrado assim, como um grande benefício no paciente em status, né, como anticonvulsivante e como redutor de pressão intracraniana. Tem como efeitos indesejáveis, supressão de atividade simpática
exacerbado, na verdade, faz vasodilatação e depressão miocárdica também, né, como o Propofol, mas ele é mais intenso. Faz liberação de histamina, então induz broncoespasmo. E imunossupressão é mais em doses repetidas, assim, eu não sei se bolos para poder fazer sequência rápida, realmente ele induz a isso. É completamente contraindicado na sepse, exatamente por ser um imunossupressor e por ser um depressor de miocárdio, tá? Usa um bom tempo, assim, o barbitúrico para entubar, mas temos pacientes com perfil para isso lá no CGP. Fala só um pouquinho aqui de uma indicação de cada uma dessas medicações. Só lembrando, então, antes de eu passar para isso, que a gente olhar o tempo de ação dessas medicações, se a gente considerar que 1 minuto após a infusão do indutor é o tempo suficiente para que eu tenha benefício disso, pegando ali um é abaixo de 30 segundos, ou de 15 a 45, então, habitualmente é marcar 1 minuto no relógio, a gente deve ter um bom efeito já de qualquer uma dessas medicações que nós estamos falando, tá? Vou fazer alguns exemplos aqui. Então, assim, paciente em choque séptico, o que a gente usaria como indutor? Não falei ainda no bloqueador, né? A ketamina, se esse paciente já tem depressão de catecolamina, e o que seria isso? Um paciente que já está chocado, importante uso de amina hipotenso, ou paciente com lesão aberta de globo ocular, usar etomidato. Se temos um paciente com hipertensão intracraniana, melhor medicação para a indução dele é etomidato. Se ele tiver hemodinâmico estável, podemos utilizar o Propofol ou o tiopental. Em estados epiléticos, na verdade isso depende um pouquinho, a indicação depende da condição hemodinâmica dele também, como de quase todos, né? Se o paciente estável, podemos usar aqui então midazolam, Propofol ou tiopental. Se instável, etomidato. O paciente hipotenso que não por choque séptico, etomidato. Se cardiogênico, ou seja, se o paciente em choque cardiogênico, fentanil. Aqui, na verdade, fentanil colocado em especial para criança, né? Como agente, na verdade, nessa situação, não como pré-medicação, como agente indutor, tá? E se o paciente é asmático, ketamina ou etomidato. Quando a gente pega essas situações aqui, elas englobam muito das indicações nossas de intubação. E se a gente dá uma resumidinha rápida, batendo o olho neles todos aqui, com todo respeito a todos eles, né, aos 5, assim, a ketamina é a medicação de escolha, se você tiver dúvida com relação ao indutor que você vai escolher, né, dependendo do ambiente que você tiver. Aí eu tenho dúvida, estou tentando lembrar o que eu uso para a ketamina, a chance de você errar com ela é muito menor, né, lembrando que o que ela teria aqui de contraindicação relativa seria essa depressão das catecolaminas, seria um paciente muito chocado, que já está usando amina, você considera que ele esgotou as catecolaminas completamente, então você deveria evitar a ketamina nesse paciente, mas a chance de você errar com ela é muito menor. E como uma segunda escolha, o etomidato, né? Se você olhar aqui nessas situações todas, ele entra em todas elas. Depois você pode dar uma olhadinha. Então, lembrar que ketamina e etomidato, lembrando do nosso amigo midazolam, que estou falando que a gente usa bastante, ele só é indicado na sequência aqui dos estados epiléticos, tá? Vamos falar um pouquinho dos agentes paralisantes, então, dos bloqueadores. Eu coloquei como 3 drogas aqui, né? Não vou falar do Vecurona, a gente não tem, né? Mas como a primeira droga de escolha é o succinilmetone. Eu pus aí letra maior sem contraindicações, porque tem em especial aquelas absolutas, nós vamos ver um pouquinho para frente. A segunda droga de escolha é o rocurônio, seguido de Sugamadex. O chefe também vai arrumar um Sugamadex para nós, né? Eu sei que o Sugamadex é bem questionável na pediatria, tá? Assim, existem questionamentos com relação à dose segura e no menino menor, mas assim, o que o UpToDate coloca também é de que o ideal de se fazer rocurônio ou vecurônio se você tiver o Sugamadex para fazer a reversão imediata, tá? E a terceira escolha, então, seria o vecurônio. Alguns serviços aí tem, eu já trabalhei no da neonatal que tinha também. Lembrar que é importante que o pancurônio não faz parte da sequência rápida de intubação. Quando eu coloco isso, gente, assim, ela é uma medicação que se você não tiver opção nenhuma, você fala, eu só tenho pancurônio, o paciente não relaxa bem para poder intubar, você pode fazer a medicação, a dificuldade que você vai ter é o tempo de ação dela também, né? Além dela ter um tempo de ação prolongado, depois o início de ação dela é longo, vai levar aí 5, 8 minutos para você poder ter um bom benefício para poder relaxar bem seu paciente,
Então, é uma droga que vai te atrasar muito a intubação, né? Idealmente, nós vamos trabalhar com succinilcolina ou rocurona, tá? Vamos falar um pouquinho do succinilmetônico, que é um despolarizante. Eu não sei quem sabia que a fórmula da molécula do succinilmetônico é aquilo ali. São duas moléculas de acetilcolina. O efeito dele é muito legal na placa motora, assim, eu estava dando uma lidinha como é que funciona. Ele compete, né, com a acetilcolina, ele vai lá, bloqueia na pós-sinapse, e aí a acetilcolinesterase não consegue, na verdade, eliminá-lo, que nem elimina a acetilcolina, por isso que ele despolariza. Então ele é despolarizante por isso. Na verdade, ele exacerba a função ali naquele sítio. E eu não tinha lembrança de ter lido isso assim, a respeito da succinilcolina, é bem bacana. A dose indicada, né, do succinilmetônico da succinilcolina, que é a succinilcolina, eu vou contar uma história só um pouquinho rápido disso. Lembro que na época eu estava começando lá no João, eu pedi uma succinilcolina para entubar um paciente, vier com succinilmetônico, e eu nervoso com a situação toda, falei, eu quero a succinilcolina, mas que caramba, quem mandou? E aí, assim, viagem, né, de quem está tá ali no lugar se esforçando para fazer o melhor, e viajando na maionese para entender que aquilo ali era a mesma coisa, assim, tomei uma puxadinha de orelha da farmacêutica lá. Mas vamos lá, a dose do succinilmetônico é 0,6 a 1,5 mg por quilo. Deve ser feito endovenoso ou intraósseo, dose máxima de 100 mg. E pode ser feito intramuscular, isso é uma vantagem dele, né? 4 mg por quilo, sim, intramuscular, então uma dose maior. Então, o máximo de intramuscular de 150 mg. O início de ação endovenoso dele é menor que 60 segundos, então bom, início de ação rápido. E intramuscular pode levar até 6 minutos. A duração de ação muito rápida, isso é maravilhoso nele, é de 4 a 6 minutos de duração. E o grande benefício dele é o curto tempo de duração. Ou seja, um paciente que se você bloquear e tiver dificuldade de entubar, seu paciente vai despertar e vai te ajudar, em especial se você tiver dificuldade de ventilá-lo também, né? Como efeito indesejável, então ele tem efeitos importantes e isso, muitas das vezes, inibe as pessoas de utilizá-lo, né? Então, rabdomiólise, hipertermia maligna, aumento da pressão intraocular, hipercalemia, fasciculação seguida de dor. Então, se o paciente, quanto maior o paciente é, o paciente que tem muito músculo, ele fica muito dolorido depois que ele fascicula mais do que a criança menorzinha, e também cialorreia. A cialorreia eu não lembrava desse efeito também não, estudando esse disco que eu estava vendo, tá? Então, do succinilmetônico, quais as contraindicações que a gente tem? Relativas e absolutas. Então, como relativas? Aquele questionamento da pressão intracraniana, se a pressão intracraniana está aumentada, se tiver pressão intraocular aumentada, e pacientes de deficiência de pseudocolinesteráse, que são os intoxicados por orgânilos fosforados, então isso em especial no João tem bastante relevância. Nas absolutas, a miopatia crônica, e aí lá para o CGP a gente já tem mais esses outros pacientes, né? Miopatia crônica, doenças neuromusculares, 48 a 72 horas pós-queimadura ou pós-politrauma, paciente com hipercalemia sabidamente prévia, história familiar ou prévia do paciente de hipertermia maligna. Então, essas são absolutas. O rocurona, então, é um não despolarizante, é uma medicação a dose de 0,6 a 1,2 mg por quilo endovenosa, CIM, a gente faz doses diferentes, então, nos bebês de 3 a 12 meses, 1 mg por quilo, e nos acima de até 6 anos, 1,8 mg por quilo. Acima de 6 anos de idade, eu não achei uma dose específica para isso, mas entendi que deve ser 1,2 mg por quilo, como se a gente voltasse um pouquinho na dose anterior. Então, parece que essa dose maior, nessas crianças de 1 a 6 anos, metabolismo muito exacerbado, acho que acaba precisando de dose maior mesmo, é muito comum a gente ter que fazer maior nesses bebês menores, né? Início de ação, então, de 45 a 60 segundos, também é um bom tempo de ação, né? Se for intramuscular, até 9 minutos. Então, o succinilmetônico é mais rápido que ele também intramuscular. E tem uma duração de ação que aí é um problema para o rocurona. Daí entra esse questionamento do Sugamadex, né? Que pode ser de 15 a 150 minutos. Então, benefícios dele: a otimização das condições para intubação com estabilidade cardiovascular. Ele relaxa o paciente muito bem, não causa instabilidade cardiovascular. E como efeito indesejado, esse prolongamento aí da duração de ação. Tem de bom dele é isso, ele tem um antagonista, que é o Sugamadex. A dose é de 2 a 16 mg por quilo.
Tentei achar uma relação entre dose do rocurônio e do Sugamadex para poder reverter o efeito. Na verdade, o que eu vi é que se você faz uma dose 1,2 mg por quilo, por exemplo, do rocurônio, uma dose alta, você quer reverter o efeito, se você fizer 16 mg por quilo do Sugamadex, seria a dose máxima dele também, habitualmente você reverte o efeito todo em 1,5 a 2 minutos. É uma reversão impressionante, muito rápida. Nunca utilizei, não sei quem tem experiência de utilizá-lo aí. Vi que há alguns questionamentos em crianças menores também, talvez o Luiz possa falar também alguma coisa para nós. Bom, aí a gente passa para o próximo P, que seria de posicionamento, e aí entra proteção junto também. A proteção do paciente seria tentar evitar VPP, porque aumenta então a chance de regurgitar, né, do conteúdo gástrico. Mas, se necessário, se necessário aumentar a oxigenação dele, precisamos fazer. A BPP deve ser feita, então, com O2 a 100%, tentando usar pequeno volume corrente e questionável a famosa pressão na epicórdia, a manobra de Selle, que ela é opcional, ela é preconizada, assim, pode se fazer, mas lembrar que se você estiver fazendo e tiver dificuldade de ventilar seu paciente, você interrompe a manobra para poder melhorar a ventilação. Esse artigo aqui, gente, ele é muito legalzinho, assim, vale a pena todo mundo dar uma olhada nele depois. Fiquei bem... Fala um pouquinho da origem, então, da posição, né, do cheirar e dos 3 eixos de alinhamento, né, para se fazer a laringoscopia. É muito interessante, assim, tem um cara que era otorrino em 1852, um cara, uma menina de 11 anos de idade, ele tira um pólipo dela da região ali da glote, e aí ele começa a buscar, pegar pacientes e buscar posições em que ele conseguiria visualizar melhor a região da epiglote do paciente. Não tem foto, apesar que tem foto também, aquela foto do Magri lá do início da coisa desse mesmo artigo. Tem fotos legais, antigas, mas tem umas ilustrações assim bacanas dele com o paciente sentado, com a cabeça aberta para frente. Na próxima, o paciente ainda sentado de frente para ele manda o cara alongar o pescoço um pouco. Aí ele vai atrás do cara na cadeira, sentado, manda o cara inclinar a cabeça para trás e tenta olhar por trás. Aí ele deita o cara. Assim, uma coisa muito legal, assim, vale a pena todo mundo dar uma olhada depois. Eu coloquei aqui só para poder estar deixando como uma deixa, que vale a pena ler, bem agradável o artigo. Bom, para a gente falar do posicionamento, essa imagem é do up-to-date também. Então, nos meninos maiores, na verdade, essa aqui era para sair primeiro. No menino 2, não vou falar dessa aqui mesmo. Lembrar, então, do alinhamento dos 3 eixos, né? Na verdade, nós temos o eixo oral, traqueal e o faríngeo. Então, o orofaríngeo, faringo, traqueal. É o que a gente faça a interseção, então, desses eixos, né? A gente consiga posicionar, para que a gente consiga ter a melhor exposição da glote possível. Nesse caso, a gente nota um menino maiorzinho, ele está sem nenhum apoio, nem no ombro, nem na nuca, né? Olha o eixo oral, faríngeo e o traqueal, completamente distintos, aqui não tem que usar quase que interseção nenhuma entre eles. Aí se coloca uma toalhinha, né? um dispositivo aqui debaixo do pescoço. A gente nota que a orelha que está nessa altura, o lobinho da orelha já subiu um pouco, está um pouco na altura do ombro dele. O narizinho que precisa ser melhorado, a gente precisa alongar um pouquinho, afastar um pouquinho o queixo da região torácica, para a gente poder pôr na posição de cheirar, e aí a gente melhora a interseção dos eixos, o que vai fazer uma melhor exposição para a gente poder entubar. Então ele está com um coxinho posicionado debaixo da nuca e com o pescoço levemente estendido. Essa é a posição ideal, tá? No menino acima de 2 anos de idade. Nos menores de 2 anos, lembrar que eles têm um occiput muito, muito protuberante, né? Então, se a gente não põe nada, o queixinho está completamente encostado aqui, vai fechar o ângulo completamente, e neles a gente não põe na cabeça, que se puser aqui é ainda pior, né? Então, a gente vem com o coxinho no ombro, tenta elevar o lobinho da orelha acima do ombro um pouco. Nos lugares coloca a nível do externo mesmo, né? Mas a altura do ombro e a posiçãozinha do cheirar para a gente poder facilitar a intubação. E aí, aquilo que todo mundo espera, né? Os residentes ficam lá rezando, que é passar o tubo. Depois essa fotinha é uma ilustração, na verdade. Ilustração não, é uma foto de um manequim. Lembrar, então, na hora da laringoscopia, a gente não bascular, nessa foto que mostra o que é errado, essa manobra de puxar para trás. Então, lembrar que a gente tem que puxar anteriormente a mandíbula do paciente. Você vê que o laringo aqui, a lâmina não está pegando na dentição do paciente, aqui está pegando, que nós vamos machucar. Se não tiver dente, se tiver, nós vamos quebrar os dentinhos do paciente, tá?
Só para lembrar de chamar a atenção disso. Bom, na hora de entubar, então, lactente jovem, a glote é mais anteriorizada, então pode ajudar na visualização dele uma leve pressão na cricoide. Algumas pessoas, em especial dependendo do tamanho do menino, do cabo do laringe, da mão da pessoa, a pessoa consegue fazer isso com o próprio dedo da mesma mão. O pessoal que entuba anelzinho faz muito isso, né? Ou então a gente pode fazer, em especial nos acima de 2 anos, a laringoscopia bimanual ou manipulação laríngea externa. Então a gente vê 3 mãos aqui, na verdade a mão do intubador, a mão esquerda com o laringo, a mão direita da pessoa que está intubando, fazendo uma pressão ali, manipulando a região da laringe. Aquilo ali, todo mundo que já tem uma certa experiência nota o tanto que ajuda. E essa terceira mão que está aqui, está com o dedinho pinçado ali, esperando você achar a posição ideal para você tirar a sua mão direita. A pessoa vai ter que fazer uma pressão idealmente igual no mesmo local que você está para manter a sua boa exposição para passar o tubo, tá? Uma alternativa disso é a burp, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? A burp é menos eficaz do que isso daqui, mas é uma manobra, então, que você faz uma pressão para trás, para cima, para a direita, backward, upward, right pressure. Então, uma pressão para trás, para cima e para a direita. A gente utiliza muito essa laringoscopia bimanual, tá? E essa é tudo que a gente quer, né? A exposição onde nós vamos passar o tubo. É a imagem dos sonhos, né? A epiglote aqui bem exposta, as cordas vocais muito bem visíveis, aqui as aritenoides, lateralmente, e esse aqui atrás, que quando a gente come, a gente insiste em querer passar isso aqui, se você não tem uma boa exposição, que é o nosso amigo esôfago, lembrar que olha a carinha, como é que é completamente diferente dessa exposição, né? É uma imagem bem interessante a gente guardar, porque o tempo passa e a gente vai aprendendo que não dá para enganar, as coisas são diferentes mesmo. O que acontece às vezes, gente, isso às vezes acontece, se você não tem uma boa exposição, assim, às vezes você vai passar o tubo, você tem uma exposição razoável e ele desce para ele, tá? Mas já aconteceu, assim, todo mundo já deve ter dado uma passadinha no lugar errado aí, né? Bom, como é que a gente confirma, então, a intubação e a posição do tubo? Tem algumas características clínicas, e um pouquinho para frente nós vamos ver outras também, mas clinicamente, a expansibilidade simétrica, a ausculta, que a gente chama de ausculta músculo vesicular em 5 pontos. Então, o primeiro ponto a ser auscultado é o estômago. Se tiver no estômago, você já tem uma percepção de um som ali que não era para estar. Se está tudo ok, você vai nos 2 ápices do pulmão e nas 2 axilas também, abaixo da região da axila. Aquela famosa névoa na cana, né? O tubinho que embaça ali a hora que a gente passa o tubo. E o paciente que recupera a oxigenação direitinho se ele estiver desaturado. Como monitor, para a gente garantir após a intubação, então, a oximetria de pulso e a capnografia, preferencialmente a capnografia, mas, desculpa, na verdade, sim, preferencialmente não. O oxímetro ele é imprescindível, mas preferencialmente ter a capnografia. A onda de capnografia é assim, vou mostrar uma fotinha para frente. Tudo que a gente quer é isso aqui, pós-intubação, né? E, se necessário, então, aqui depois, o raio-x de tórax para a gente confirmar a posição dele. Que marca que eu vou deixar o tubo? Né? Depois de eu ter escolhido, já fiz aquilo tudo, intubei meu paciente, aí, muitas vezes, quando a gente começa na aflição, a gente passa ele todo. Não é incomum a gente fazer isso aqui, né? Para você garantir que você intubou bem, você põe ele lá embaixo, e aí você traz prejuízo ao seu paciente, uma telectasia total aqui. Então, existem alguns critérios que a gente precisa ter em mente quando a gente está intubando. No RN, então, a marca se deixar na gengiva é o peso mais o peso em quilo mais 6. Antes a gente intubava muito naso, né? Algumas pessoas que na época intubavam, a gente usava mais 1 ainda, era mais 7. Então, bebezinho de 3 quilos marca 9, 2,5 kg marca 8,5 na gengiva. Os lactentes até 2 anos, o número do diâmetro interno do tubo vezes 3. Então, quando a gente fala do tubo 4, 4,5, 4 é do diâmetro interno. Então, tubo 3,5 vezes 3, 10,5. Tubo 3 vezes 3, 9, né? Uma continha básica. E habitualmente dá certo, tá, gente? Pode não dar, um menino ou outro vai ter uma viagem um pouco diferente, o pescoço mais ou menos curto, mas a gente tem que ter algum critério para poder fixar o tubo primeiro antes de radiografar. Nas crianças acima de 2 anos, a idade em anos dividido por 2 mais 12. Uma regra básica que a gente usa, habitualmente funciona bem, tá? E ainda no pós-intubação, a fixação do tubo. Eu pus essa foto aqui do manequim, em especial porque está muito caprichoso, né? O negócio, você vê que é um neozinho, assim, parece que ele tem ali um
hidrocolóide por baixo, ele tem alguma coisa protegendo a pele, depois do esparadrapo, você vê que o esparadrapo ele não está enrolado num ponto só, ele enrola, ele vai subindo no tubo para manter mais seguro. E claro que de acordo com o que a criança tem de patologia, o tamanho do menino, você vai usar mais ou menos dispositivo, às vezes amarrar com cadarço, né? No raio-x de tórax, lembrar que a gente quer habitualmente a ponta, a extremidade do tubo, a imagem da foto ficou ruim, né? A extremidade do tubo no terço médio da traqueia, tá? E aí, assim, e não sendo em tempos de Covid, seria basicamente isso, assim. É uma aula que tentei trazer alguma coisa nova para nós, é difícil, assim, as coisas não mudaram tanto. Tentei fazê-la ser um pouco agradável, né, para tentar prender a atenção de todo mundo, tentar trazer alguma coisa nova também. Mas acho que essa repetição dos eventos, elas são importantes para nós, assim. Para mim foi legal, eu estudei bastante isso, achei bem interessante. É o que eu gosto bem de intubação também, tá? E aí precisamos falar um pouquinho, então, da intubação em tempos de Covid. Prometo não demorar muito aqui, não. Essa foto aqui, essas imagens, né, circulam o mundo o tempo todo agora. Esse é o nosso amigo, a fotinha dele verdadeira aqui. Cara, ele está causando estrago no mundo todo, né? O que a gente tem de característica, então, da sequência rápida no Covid? Lembrar, então, que a maioria das crianças, a grande maioria das crianças, elas são assintomáticas, vão ter o Covid, né, de uma forma assintomática. E aí a intubação, atualmente, que se preconiza que toda intubação orotraqueal seja com proteção Covid. Vou chamar de proteção Covid, tá, gente? São os mecanismos que a gente está usando, então, como dispositivos para proteção. É primordial na intubação, então, com proteção Covid, a gente maximizar o sucesso da primeira tentativa de intubação e prevenir a aerosolização. Bom, da preparação, então, para isso. O checklist, tem um checklist que é adaptado para a Covid, né? Certamente porque os ambientes onde se intuba, alguns dispositivos, né, de EPI que são diferentes do que a gente estava usando, então, os checklists são adaptados para ele, é interessante se ter. Coloca-se, preconiza pacotes individuais já preparados com equipamentos de via aérea e medicações, ou seja, a gente ainda tem, no nosso carrinho a gente tem tubos, as medicações, ideal que a gente tivesse, se a gente fosse utilizar leitos isolados, que tivesse apropriado só para aquele paciente ficar ali, a gente deixar aquele todo o material preparado para evitar, na verdade, de se manipular aquilo no ambiente e tirar aquilo depois para poder reutilizar em outro lugar, tá? Então, eles chamam de pacotes individuais, né? Claro que deveria ter uma disponibilidade muito grande de materiais todos, mas é o que se preconiza que seria ideal. Tá? Eu vou falar aqui também, eu sei que gera discussão, porque a gente também não vai ter tudo ideal, né? A gente não tem, a gente tenta fazer o melhor possível com o que a gente tem, e acho que é assim que a gente tem que se proteger, né? É importante rever o plano de intubação com toda a equipe antes de entrar na sala de intubação. A gente coloca isso porque a gente, no próprio CGP, a gente tem tentado deixar os nossos isolados, sempre algum isolado, pelo menos vago, para a gente tentar fazer esse procedimento de intubação lá dentro. E aí, se fazendo esse procedimento nos ambientes onde eles conseguem, os ambientes adequados, né, os ideais, a gente faz a revisão do plano todo fora, depois que a equipe entrou, tem que estar tudo preparado lá dentro, porque se você não tem que sair da sala mais para buscar nada, para não ter circulante nem nada, né? Adentrar a sala com o vasopressor preparado na bomba de infusão, isso seria ideal para todos os pacientes, considerando a possibilidade de risco para todos. Então, você não vai esperar ele estabilizar para você poder fazer isso. Você entra com soro preparado para você infundir, para expandir. Se for ecenora ou adrenalina, aí você vai ter que ver, de acordo com a idade do seu paciente, o risco dele. Você já prepara antes, liga na bomba de infusão e, se necessário, você vai acionar o paciente já lá dentro. Deverá estar disponível, então, todo o material de via aérea. Eu pus uma bandeja aqui. Essa bandeja, ela é um pouquinho que isso, né, assim, do que você precisa para entrar num ambiente desse, né? Então, nossa unidade ventilatória conectada com látex de O2, nosso filtro conectado aqui, nosso filtro EPA de segurança, ligado que é um dispositivo do capnógrafo, né? Só o sensor dele. Aqui já com o traquequer conectado, o laringoscópio com as lâminas de tamanhos diferentes, uma pinça, porque aí cada setor tem feito a intubação de forma diferente. Isso aqui você vê que eles vão usar o guia com aquele êmbolo de seringa, né? Os números de tubo, pelo menos 2 tubos em números diferentes, do ideal em um número abaixo. Máscara laríngea, para segurança se tiver dificuldade com a via aérea. As medicações todas aqui já identificadas. E aqui eu não consigo ver exatamente que medicações são, deve ser noradrenalina, né? São medicamentos apropriados para estabilidade hemodinâmica e soro expansor com luvas aqui também. Tá?
Isso é um checklist dos nossos amigos que estão aqui, alguns deles aí assistindo aula, nem pedi para eles. Peguei e coloquei aqui. Checklist, então, adaptado para os... Gente, desculpa. Para os nossos casos suspeitos ou confirmados de Covid do CGP. Então, equipamento de proteção completo para todos os profissionais. Droga de sequência rápida de intubação já preparada. Sonda gástrica, sonda para aspiração, máscara facial de tamanho adequado, unidade ventilatória, bolsa autoinflável bambu, filtro viral bacteriano apropriado para a idade de peso, lâmina de cabo de laringo, e aí deixar a lâmina de número maior preparada, tubo traqueal com balonete, lembrar que os tubos tem que ser sempre com balonete, separar também cama com número menor, seringas, fio guia, material para viária difícil, no nosso caso que temos então é bugie, máscara laríngea, material para fixação do tubo, capinógrafo, sistema aspirado, sistema de aspiração fechado, nosso traquequer, o circuito da VM é adequado para o peso do menino e ventilador, já com os parâmetros também preparados. Da preparação, ainda de ventilador então, com filtro EPA, o circuito do ventilador com o traquequer e o filtro EPA no ramo respiratório, mais o capinógrafo. Se vidro laringoscópio disponível, tem que ter um protetor descartável nele, que a gente não tem no nosso serviço. Se for trabalhar com esquema de clamp, um clamp delicado para evitar estragar o tubo. Se tiver sala com pressão negativa, ideal. Limitar o número dos profissionais, então, no máximo 3. E manter paramentado do lado de fora da sala um possível segundo, como intubador aqui, mas a pessoa que vai fazer laringe para ajudar a intubar, se tiver dificuldade do colega que entrou. Coloquei aqui como é que a gente está fazendo, então, a intubação no nosso serviço, né? Montamos um sistema fechado, o tubo está aqui, conectado a um traquequer, sistema fechado de aspiração, está com o nosso filtro EPA conectado no ramo de cá. A gente conecta isso daqui, o nosso ventilador está aqui com o capinógrafo, a gente conecta o nosso sistema todo ao nosso circuito montado com o ventilador com os parâmetros programados, e aqui, desculpa só um pouquinho, estou aqui sem querer aqui. E aqui uma outra forma também montada, aí já não é do nosso serviço, é de outro lugar, mas algo muito semelhante. Né? O circuito com o filtro, o capinógrafo, o traquequer montado lá no bronquinho e o tubo aqui. Okay? Muito semelhante ao que a gente tem feito aqui também. Né? Aqui são os dois filtros. O filtro EPA, o EPA quer dizer isso, High Efficient Particulate Air. O nosso filtro, o HMF, que pode ser filtro ou não. Lembrando então que o HME, ele na verdade, ele aquece e umidifica. E o nosso EPA, na verdade, ele é conectado no sistema. A gente tem até um dispositivo aqui que é de alívio aqui de líquido, né? A gente tem os dois no nosso serviço. Dificuldade que a gente enfrenta com os filtros, muitas das vezes, CO2. E a gente tem tido uma dificuldade nos bebezinhos pequenos nossos que tem tido retenção de CO2 também. Mesmo a gente colocando, zerando o ventilador com filtro, a gente ainda tem encontrado dificuldade em alguns pacientes que a gente tem dificuldade de explicar. Aqui é um outro material montado também, mas aqui na verdade um bambu, né? Montado com filtro EPA, dispositivo aqui do sensor de capinógrafo, a máscara. Então, se você precisar fazer VPP, utilizar um dispositivo assim, traquequer inclusive está aqui, conectado no copinho. A preparação, então, lembrar que o EPI é para todos, né, todos da equipe que irão adentrar no ambiente, então a enfermeira, físico e médicos foram os 3. Está com máscara em 95, óculos, além da face shield de óculos, luvas, capotes, gorro e, em alguns lugares, propés ou botas. Eu coloquei essas fotos que eu achei interessante aqui, fiquei pensando, eu estava falando com o Rafa, com a Patrícia, eu fiquei pensando que isso devia ser uma unidade pediátrica, né? Assim, eu entendi isso como uma coisa para se humanizar isso, sabe? Parece a foto das pessoas que estão ali dentro, né? E que, um cara bacana, uma pessoa num bom momento, e acho que essa identificação para o paciente que está sendo atendido é muito interessante, assim, deve humanizar bem, assim, você não está parecendo um astronauta chegando, sei lá, né? Um cara, um ET.
Você vê que são dispositivos diferentes, né? A gente não está conseguindo ver os pés aqui, mas essas pessoas aqui têm os pés, a gente vê com propés, inclusive. Eu achei isso aqui bem interessante. Seu custo que seria fazer isso não, mas é bem legal, né? A pré-oxigenação, o O2 é 100%. A gente coloca lá, antes da época Covid, né, assim, que seria pelo menos uns 3 minutos. Aqui, idealmente, 5 minutos. É uma máscara não reinalante com fluxo alto, de 10 a 15 litros por minuto. E com o paciente com uma máscara cirúrgica por cima dessa máscara, tá? Para minimizar a aerosolização. O evitar VPP é importante a gente citar, mas se necessário for, tem que fazer, né? Não podemos perder o paciente por falta de VPP, a gente tem que se adequar a isso, nós vamos falar como aqui. Então, se necessário a VPP com unidade ventilatória, a gente usar o filtro EPA, e se tiver válvula de PIP, usar a válvula de PIP. Ou se for necessário VPP, e você conseguir pré-oxigenar com VNI, se você tiver dispositivos adequados para isso, que seria um circuito com ramo duplo, com filtro EPA direitinho, com interface adequada, seria interessante você fazer isso direto na VNI. E aí lembrar de desativar a VNI antes de desconectar o paciente para poder entubar, né? O ajuste da máscara facial para a gente fazer BPP, a gente usar a máscara, lembrar de que tem que ser pelaquela técnica das duas mãos. Não sei se vocês viram foto recente disso, mas você usa a região plenar assim, na máscara com apoio importante para você deixar escapar nada, fazer a adaptação melhor possível, por isso a máscara tem que ser bem adequada. Por causa do Covid, fala em evitar aquela oxigenação apneica que a gente falou lá atrás. Eles têm preconizado em Delenburg invertido, ou seja, o paciente em cabeceira mais elevada, que isso teoricamente melhora a oxigenação para intubação. Os dispositivos são esses, então, a máscara não reinalante, acho que todo mundo conhece, lembra desse dispositivo aqui, que é o que deixa ela não inalar. Olha como a vedação dela não é muito adequada, por isso a gente precisa pôr a máscara cirúrgica em cima. Também roubei essa foto aqui dos nossos colegas que estão aqui. E se a gente for fazer VNI, lembrar que a gente tem que ter dispositivos adequados. A máscara ficou invertida aqui, mas essa é uma full face, que pega, né, o oronasal, mas pega a face toda, tá vendo? Ela é chamada mesmo de full face. E essa é a total face, aquela que pega o rosto do paciente todo. Então, o ideal é que a gente faça em dispositivos assim, a VNI pré-intubação. Se o paciente tiver instabilidade, evitar grandes volumes, né, por causa do risco de SARA nesses pacientes. E aí, para os adultos, tem uma preconização interessante, que é fazer bolos de vasopressor, se alto risco de instabilidade hemodinâmica. Eles preconizam 100 microgramas de fenilefrina ou 10 que é micrograma também de epinefrina, tá, gente? São miligrama, que é micrograma de epinefrina. A indução com paralisia, na verdade, os indutores são os mesmos, né? Respeitando as instabilidades e tal, mas o que preconiza no bloqueador é que use-se altas doses para induzir uma rápida apneia para eliminar a tosse o mais rápido possível. Então, o succinilmetone seria 2 mg por quilo e o rocurônio 1,5 mg por quilo. Na proteção e no posicionamento, o posicionamento é ideal, é igual àquele que a gente já conversou ali atrás, e aqui na proteção entra a proteção da equipe também, né? Quando eu falo inclui, no outro também inclui proteção da equipe, você usa lá também dispositivo, mas aqui reforçar mais essa proteção. Passar o tubo. Se estiver disponível no seu serviço, em vez de você usar a laringoscopia direta, você usa o vídeo laringoscópio, né? Lógico que você tem que ter treinamento para isso, o que ele te facilita é que você vai se manter mais distante da via aérea do paciente, né? Você não precisa se posicionar muito próximo dele para intubar. É preconizado que se deixe o intubador mais experiente em intubar, exatamente para a gente tentar otimizar a primeira tentativa de intubação. Se via aérea difícil, preferência para dispositivo supraglótico para VPP, ou seja, esse paciente que ele já teria mesmo uma possibilidade de ventilar pior, você tentar ventilar primeiro com a máscara laríngea. E lembrar que a intubação sempre de tubo com balonete e sempre com sistema fechado. Questione-se se vale a pena evitar raio-x, e para isso se coloca que é importante se pensar na posição adequada do tubo. O que eles mandam nos adultos é fazer, então, fixar a marca 19 ao 22, e que aí não tem uma regra exata, se o tubo 7 é 19, 7,5 é 20, só até que entre esses valores, para se tentar evitar o raio-x, para se evitar, na verdade, desconectar com acidental ou extubação acidental,
E aí, eu acho que isso é questionável, porque se o raio-x te garante que o tubo está num bom lugar também, eu acho que quem questiona assim também tem toda a razão, né? Mas a ideia é manipular o mínimo possível o paciente para se evitar desconexão e extubação acidental. Essa é uma outra forma, né, de se entubar, com um sistema fechado, vamos dizer assim, aquele que usa o êmbolo da seringa, ele está com fio guia dentro, o tubo aqui clampado, e aí eu pus essa foto porque o tubo está muito amassado, né? Assim, os nossos tubos são muito delicados, quanto menor o menininho, se fizer isso, a gente fica preocupado. A gente está usando aquele mecanismo porque a gente fica preocupado, inclusive, de lesar o tubo. E desse tubo ficar viciado numa posição e atrapalhar, na verdade, a ventilação do paciente. Essa foto aqui também, não sei se alguém reconhece ela, tem uma tatuagem aqui que alguém conhece. Então, é o nosso pessoal, né, fazendo a demonstração de como que a gente está intubando. Sei que gera discussão esse tipo de intubação, ela não é simples, ela é possível, eu já participei de 2 delas, assim, foi muito legal, o paciente não teve nenhuma intercorrência na intubação, foram 2 pessoas diferentes que intubaram e elas se sentiram confiantes depois, assim, viram que é possível se fazer. A gente sabe que quanto menor o bebezinho, mais flexível o tubo, menor o tubo. Essa segunda pessoa que está auxiliando aqui, o intubador está aqui embaixo, né? A segunda pessoa que está auxiliando, segurando todo o sistema, ela segura aqui o traquequer. Aqui conforme o paciente, desculpem, conforme a pessoa vai intubar, vai progredindo o tubo, você tem que progredir com tudo, né? Você vê que aqui o circuito tá preparado para a gente conectar ele na ventilação com a pinófilo que está lá atrás, não sei se vocês lembram da imagem, mas você vai só acompanhar com esse dispositivo, você tem que ter um pouquinho de conhecimento para poder ajudar nessa intubação da pessoa que está auxiliando. Então, preferencialmente, um colega que também intube, fazendo isso daqui. Ok? Pós-intubação, então, o que é importante? Como todo tubo vai ter balonete, insuflar o cuff imediatamente e só iniciar a VPP depois. A capnografia para confirmação da intubação, ela é colocada como primordial. Após a intubação, então, clampe o tubo, conecte ao circuito da ventilação, ou seja, se você intubou, o tubo está num sistema, está naquele sistema aberto, você vai conectar ele no circuito da ventilação, vai remover o seu clamp, o paciente está lá clampeadinho, você remove o clamp, depois você dispara o ventilador, tá? Para não se expor à aerosolização. Fixe o tubo e manter esse balonete sem escape. Tá? Porque a mensuração, as meninas fazem a mensuração da física, a mensuração com o cufômetro, mas procurar manter sem escape. Se raio-x, então, procurar fazer, se for fazer um central, procurar fazer, após a intubação central, para tentar minimizar o número de raios, para limitar, então, as desconexões das extubações. Isso aqui é só uma interpretação do traçado do capnógrafo, né? Como é que seria, então, se entubar o esôfago do cara? Esse vai ser o traçado do seu capnógrafo. Se você entubar bonitinho, nós teremos esse traçadinho bacana aqui. Pós-intubação, então, depois de tudo acabado, do alívio todo, retirar os EPIs, preferencialmente supervisionado por outro membro da equipe, ou seja, um tira para tirar com segurança e depois o outro retira, para poder notar se nós estamos conseguindo realmente seguir as normas técnicas direitinho e lembrar de higienizar as mãos após, né? Aqui estão algumas referências aí que a gente usou. Eu coloquei esse meu obrigado. Primeiro, agradecer vocês todos que estão aí, né? Certamente tem gente que eu não sei que está aí, que a gente está com saudade, o pessoal vai um para cada canto. Agradecer por tudo, assim, pelo tempo de trabalho, pelo aprendizado todo que é poder lidar com vocês e poder, das discussões que a gente faz, que é um aprendizado muito grande para todos nós. Não posso deixar de agradecer minha esposa e meu filho, que me auxiliaram aí nessas aulas, não só na escolha dos slides, como eu apanho um pouco da tecnologia aqui, então eles participaram, eu não podia deixar de homenageá-los aqui, tá bom? Obrigado aí por tudo. Muito bem, Pedro. Excelente. Muito bom. Bem, Pedro. Sai do compartilhamento de tela aí, por favor, para a gente abrir para quem quiser fazer pergunta. Ou Stop abrir share? no áudio. Isso. Ou abrir no áudio ou pelas mensagens. Aí. Eu? Eu.
Muito bem. Cara, esse é um assunto eu gosto bastante, assim, mas ele não tem muita novidade para a gente trazer. Eu acho que tem alguns pontos de discussão, né? Nessa época de Covid, trouxe bastante Trouxe bastante, novidade. assim, eu acho que ele vai reforçar bem algumas coisas para se entubar, que eu acho que nesse ponto vai ser muito interessante para nós que fazemos muito isso, né? Porque eu acho que a intubação, às vezes, ela ainda é levada como um procedimento muito banal, né? Se brinca muito ali, como se fosse algo, muitas vezes, com muita displicência, assim. Então, a repetição faz com que a gente apanhe muito, aprenda muito. E achei bem gostoso, foi bem interessante para mim. Assim, eu queria agradecer por poder ter falado desse tema. Não sei se ficou maçante, se ficou legal, se foi repetitivo demais, mas foi bem gostoso poder estudar para isso. Assim. Foi ótimo. Ótimo, Pedro. Ri Eu acho muito que de você, viu? Em vários momentos. Me identifiquei muito com o succinilmetônio. Quem nunca ficou olhando assim para a prescrição e falou, meu Deus, é esse mesmo? Eu nunca briguei com a farmacêutica, mas com a Nossa, o prescrição succinilmetônio algumas foi vezes. ótimo, cara. Eu saí nervoso, assim. Quem que mandou esse succinilmetônio para mim? Não esqueça desse trem, cara. No plantão lá no João, não esqueça. É uns forinhos que a gente dá na vida, né? Eu acho que tem uns Assim, pontos do Covid que a gente deveria usar sempre que vai reforçar, né? A questão de não fazer VPP antes de entubar tá lá na orientação, né, de sequência rápida. Idealmente oxigenar sem fazer VPP para não estender estômago, não vomitar e aspirar. Então acaba trazendo esse reforço, né? O capnógrafo que a gente tem na UTI todos os dias usa capnógrafo na ventilação e a gente não usa na intubação. Então vamos passar a usar e ter o capnógrafo para confirmar a intubação. Então acaba trazendo algumas coisas interessantes. e Depois de lembrar que eu acho vários também. protocolos em várias UTIs, a gente conversando, o pessoal de Campinas foi quem soltou o primeiro protocolo dessa intubação e alguns grupos estavam usando pinça. A maior parte dos grupos parou com a pinça ou com o sistema todo fechado e reforçando que o ponto mais importante é o paciente curarizado que não vai tossir e não vai dispersar aerosol. A pinça, a gente não tinha colocado no protocolo a pinça com preocupação de deformar o tubo. Surgiram outras preocupações também, né? Tá pinçado e de repente o paciente tosse e o risco dele fazer um pneumotórax. Então, eu acho que a gente tentou isso, em algumas vezes e deu certo, do sistema todo montado é uma boa, mas para quem não tem experiência, não quiser fazer, o ponto principal curarizar. E aí a lidocaína acaba sendo uma estratégia interessante também, porque diminui o reflexo de tosse, né? Então, de caprichar na lidocaína e no curário. Luiz, essa coisa aproveitando aqui, não só do Covid, né? A gente usa muito ainda mesmo midazolam, né? Eu não. Não, eu digo assim, nós no geral usamos. Eu digo nós, eu me incluo também, não estou falando nossos colegas todos só, não. Essa coisa do fentanil me incomodou bem, assim, esse questionamento do benefício ou não do fentanil, né? Assim, será que a gente atrasa tanto uma intubação para se fazer um fentanil, né? Talvez sim, porque a gente pede ficar em 3 minutos, não sei quando eu vou fazer fentanil, então lembrar que dá para ser um pouco mais rápido que isso. E essa coisa a gente usa muito pouco o succinilmetônio, né? Assim, ele é uma droga, a gente praticamente entuba com rocurônio quase todo mundo agora, né? É uma coisa que eu devia ter citado, eu ia citar isso, eu esqueci, assim, cara, se você não quiser pensar demais, você está com dúvida demais, se você fizer ketamina e rocurônio, você não vai errar, não, né? Ketamina e A rocurônio, ketamina acho que vai substituir o midazolam em todas as situações ou em quase todas. Então, a gente tem conversado muito de usar ketamina em todas as intubações e talvez deixar o etomidato para situações específicas da hipertensão intracraniana e pontos específicos, que também não seria uma contraindicação absoluta ao TCE. A questão da succinil e do rocurônio, acho que é porque a gente está num ambiente muito controlado, né? Então, você vai conversar com anestesistas, eles vão falar, a gente não usa succinilcolina, faz não nem existe. pau. Dentro da UTI, o ambiente também é muito controlado, ainda mais numa UTI que você tem 2 plantonistas, tem horizontal, então tem muita gente, tem buge, tem máscara laríngea. Fora da UTI, eu não tenho dúvida que a succinilcolina é mais segura que o rocurônio. Então, não tendo contraindicação, até a gente, quando sai para entubar fora da UTI, o ambiente não é seguro igual, porque não depende só da gente, depende da equipe toda e o que tem à mão. Se não tem contraindicação, a succinil ainda é uma droga para essa emergência. O Sugamedex, quando ele saiu em 2009, né, sei lá, o editorial de lançamento do Sugamedex era Sugamedex, a aposentadoria da succinilcolina.
Porque, de fato, se a gente, a partir do momento que baixar o preço, tiver ela disponível, aí, de fato, usar o Rocurone deixa de ter risco, né? Tem pergunta aí no chat para você, Pedro. Vamos Tem lá, duas. primeira, Pedro. Não Lactente sei ver. com frequência de 180 batimentos por minuto. Vou usar succinilcolina. Faço atropina? Então, abaixo Desculpa. de 1 ano, lactente, não tem choque, tá taquicárdico, 180, vai usar succinilcolina. Se faz atropina ou não. Ó, eu vou te falar, eu já falei isso para algumas pessoas, a ver deve saber, o pessoal lembra. Cara, eu não lembro de fazer uma atropina no menino com 180 de frequência e ele passar para 182. Faz. Já falei com vocês isso algumas vezes, não foi ver? Sim, é incrível, assim, não é de verdade. Assim, eu já fiz em menino taquicárdio, todo mundo sabe que eu já trabalhei com NEL, né? Assim, o NELzinho tem as características deles. E assim, faz. Eu acho que não piora a taquicardia. Eu acho que o benefício dela é muito grande, assim. É claro que aí você tá inseguro, você tá sozinho, você tá começando, não vou fazer não, eu tenho medo de piorar. Já fiz muitas vezes, não foram poucas as vezes, e não lembro de aumentar a frequência, sério mesmo, praticamente nada, assim. Você faz no taquicárdico, ele continua. O que eu acho que é de questionar daquilo que eu coloquei, assim, se ele prolonga aquele tanto mesmo de taquicardia. Todo mundo já deve ter visto aí uma midríase pela atropina, assim, falar que ela mantém o reflexo pupilar e tal, é bem questionado também. A impressão que dá que você fica com a pupila paralisada ali um tempinho, né? Não sei o tempo exato disso, deve ser próprio de cada um. Mas eu, nessa situação que falaram aí, eu faria, tá? A gente tem usado pouco porque tem feito pouco succinilcolina dentro da UTI, né? Acaba fazendo mais Rocurone. É. A Mariana está perguntando sobre algumas referências falando de contraindicação de succinilcolina em paciente com sequela neurológica que comete neuroeixo. Parece que a imobilização aumenta o número de receptores colinérgicos e isso poderia levar a um maior tempo de abertura do receptor e, por isso, liberação de potássio. Já viram algo a respeito e se é uma contraindicação absoluta? Absoluta eu não vi que fosse, mas é uma contraindicação relativa, ela é. Porque vai prolongar o bloqueio, esse paciente vai ficar cruzado mais tempo, mas eu vi que era relativo, não vi como absoluta, não. É o TRM, o queimado e o choque séptico tardio, eles recomendam não fazer. Acaba que o problema da succinil é esse, né? Assim, é muita contraindicação e vira e mexe a gente esbarra em uma. Semana passada nós barramos em uma, né? Não, e no momento que Tendo você vai fazer, succinilcolina, né, Verônica? como a gente está falando de Passamos em cima E eu tomei dela. puxão de orelha da Verônica indireto, assim, ela não puxou a orelha não, mas eu senti a orelha puxada. Mas Nessa hora, antes disso, aqui, você fez, eu fiz depois também, na hora de trocar o tubo. A ficha caiu. Ah, não acredito. A Ah, ficha não, mas caiu. aí não, você puxa a orelha e faz. Não, mas eu não puxei a orelha dele, não. Não foi eu isso. senti, a hora que você mandou, eu falei, nossa, mas ok, foi tranquilo. Não, para quem não está entendendo, é porque tinha uma criança no CTI com uma doença neuromuscular a esclarecer. Podia ser uma doença neuromuscular, né? E aí nós fizemos succinil nela para entubar. Ela estava sem acesso, foi feito IM. O Luiz orientou a primeira intubação e eu fui trocar o tubo e fiz succinil no menino também. Aí depois eu fui raciocinar que era uma doença neuromuscular. A criança teve febre, aí eu comecei a ficar um pouco com medo, né, de ter alguma coisa, mas acabou que foi só uma febrinha mesmo e ela não teve nem hipercalemia, nem nada. E na intubação, assim, sem acesso, a succinil acaba sendo mais segura, né? Então, mesmo com essa contraindicação relativa, eu acho que vale a pena correr o risco da contraindicação relativa, já que era uma menina que a gente não conseguia acesso. É o risco Concorda, Pedro? é o risco da contraindicação e o risco de não ter um acesso, né? É. Então, Luiz, inclusive essa coisa da intraóssea ali que eu coloquei, né, de fazer a intraóssea, o medicamento na intraóssea antes de intramuscular, com todo respeito, é algo muito agressivo, né? Se uma intraóssea não é, você dá uma picadinha ali, as E complicações é da para um intraóssea são menino, muito igual essa grandes. menina que estava em VNI, decidiu entubar, acordada, consciente, né? É complexo, né? Se é um quadro de choque, um quadro grave, tranquilo, né? É. A Cida está comentando, Pedro, que no João o uso da succinilcolina ela é menos usada por causa do perfil do paciente. Uhum. Eu não consigo ler os trem aqui, deixa eu ver. É aí em bate-papo.
Soraya assumiu a culpa aqui, Luiz. Foi ela que fez, né? Ela falou. Soraya, o quê? Soraya tirou a culpa do chefe, falou que foi ela que fez. Ah, eu vi que ela escreveu aqui. Eu vi. Foi mesmo. Mais alguma Ih, você vai pergunta? falar nada, não? Quem? A Rê. Que? Nata? Tô só escutando. Então tá bom. Então Cida, vamos seu falar. microfone está fechado. Deixa eu abrir o microfone da Cida. Ah, tá mesmo. Espera aí que eu vou abrir. Não consigo. Aí, abriu. Abrir. Tá tudo explicado, é só seguir, né? Deixa eu te falar uma coisa. O uso do etomidato na asma para entubar o asmático, eu fico, assim, um pouco apreensiva, mas você falou que ia ter realmente algumas coisas, né? Como Então, você fala por causa da hiperreatividade, né? Que ele pode causar, aumenta a né? resistência de via aérea, né? Resistência de via aérea, pois é. E que já tem uma resistência aumentada e tudo. Então, Na mas verdade, é um risco que a medicação causa realmente, mas que se não conseguiu o sei melhor tratar. resultado foi com isso, ou com a ketamina ou com ele, né? Então A ele é uma segunda ketamina tem opção. os efeitos dela também, né? Que aumenta muito a secreção e tudo, mas ela tem um efeito broncodilatador, né? Mas é isso, é só um comentário que ia ter. Mas Acho tudo que é pôr na na asma, a balança. melhor droga é ketamina, né, Cida? É ketamina. Em alguns anos, nós vamos resolver o etomidato. Tem pelo menos 3 a 4 moléculas em desenvolvimento do etomidato sem supressão de suprarrenal. Elas Esse têm teste, e aí vai ser um pouco da ketamina, igual fez a ketamina S, o isômero sem alucinação. É possível que em breve a gente tenha um etomidato sem supressão de suprarrenal. nós já tivemos alguns casos lá no João de supressão de suprarrenal. É importante. Eu acho que ele também dá xixi verde, né? Urina verde. É o etomidato, né? Dá o propofol. Mas E a ele Etomidato mesmo. E a Anitta? Não, a Anitta dá também, verde limão ainda, né? Mas O dá. negócio do Propofol, eu não citei aquela coisa da acidose metabólica fatal, tá? Porque aqui não é de dose para Acidose metabólica fatal dá também. mas aqui não é mais por uso contínuo. Tem mais duas Mas perguntas a gente aqui. tem pouca experiência, né? Tem uma pergunta que é: quem é o Darcy? Tá? Hã? Quem é o Darcy? Tem essa pergunta aqui. É a Roberta? É o Luiz. Dani. É o Dani? E a outra, a Bárbara. Bárbara, abre o microfone aí. Darcy é o Dani? Por que é do Darcy, gente? Sei lá. Por isso que ele escreveu aqui, confessou. Bárbara, abre o microfone ou pergunta por aqui pelo chat? Eu vou perguntar pelo Isso. microfone mesmo. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, tá. Estamos ouvindo. Aqui, gente, foi ótima aula, viu, Pedro? É muito bom reencontrar vocês todos, viu, gente? Você também. Aí, a minha pergunta, já que você falou sobre Covid, é porque eu vi que você falou sobre filtro e vocês estão usando mais do que a gente. Na MOV a gente praticamente não está usando, mas vocês viram o encarte que saiu da Sociedade Brasileira de Pediatria, colocando filtro como esse, sabe? Eu queria ver se, que para crianças menores, que você falou que você teve uma certa dificuldade, às vezes por aumento de resistência, né? Se você Colocando o filtro como o quê? No ramo esse. Ramo esse. O EPA. no ramo esse. O EPA? Isso. Mas ele já não fica na válvula expiratória? Isso. Porque, Então, fica. porque o desenho a gente vê ali naquele lugar próximo do tubo, não é? Aí eu vi uma figura com um filtro HMF. Ah, tá. O HMF. No ramo esse. Vocês viram sobre isso? O que vocês estão fazendo, assim, nesse caso de maior resistência? A questão é que o HMF... Gente, eu vou falar, mas vocês me corrijam. O HMF é para umidificar e aquecer também. Se ele ficar só no...
Deixa eu falar dele só um pouquinho, porque eu li um pouquinho também sobre isso. Na verdade, o HME, ele tem o HME-F e o HME Isso. só. Que o Isso, F, ele filtra o vírus também. isso. E para anel a Porque o gente está HME, conseguindo. Bárbara, também filtra. Só que o HME-F, ele tem uma filtragem acima de 99%. Porque o outro é Sei. tipo 97 ponto alguma coisa por cento. Ele também filtra, mas o outro aumenta a filtração. É isso. Aham, O F sei. filtra como se fosse um filtro reforçado. Aham, Ele tem de vantagem em relação ao EPA, é que ele aquece e umidifica, e o EPA não. O sim. EPA é só um filtro. É, Entende? isso. Mas, E mas, o EPA tem uma filtragem de 99, são 5 noves depois do 99. 99,99999%. Ele é mais eficiente na filtragem do que o HMF, entendeu? Pois é, aham, aí se entendi. você É usa. basicamente isso que eu vi. Não sei se o Luiz tem alguma outra. Mas aí, se você usa o HME no ramo esse, você perde a função de aquecer e umidificar, Aí você perde essa né? função. Sim, sim. Ele serve para ser colocado onde você viu naquele da foto, onde você vê ele já está do tubo para o ventilador. Entendi. Tá. Então vocês só usam naquele lugar mesmo. Vocês não usam no ramo esse. No ramo EPA, E, só o EPA lá no final, É, lá na Tá, válvula. tá, Só o joia. EPA. Na Aham. Tem três. verdade, lá, Desculpa na que eu tive verdade, que. Vai lá, Vanessa. não, é porque em alguns protocolos eles preconizam, talvez isso que a Bárbara está falando, o colocar filtro duplo, né? Que é aquele filtro que o Pedro mostrou, o HMF, que filtra também lá no início do tubo, e um filtro na válvula expiratória, que é o EPA, o azul grandão. E isso aumentaria aí a segurança. Lá no João, a gente tem feito isso nos meninos maiores, e eles toleram. Nos pequenos, realmente, aumenta muito a resistência, e aí Gente, que ela eu entendi que ela É, colocou como uma alternativa colocar o eu, HME no ramo esse para diminuir a resistência. porque em alguns Eu colocar não li esse no encarte. protocolo, Eu não li esse encarte que você falou, não. Pois é, eu mas vou mandar a alguns figura para protocolos, vocês depois. alguns Tá lá na protocolos nossa, tá lá colocaram na como pasta do filtro Covid, eu único. coloquei ele lá. A Mas gente mesmo talvez nesse seja uma último, assim, alternativa melhor do que a gente tirar completamente, não? Tudo, né? Porque eu pensei, lá na móvel a gente não precisou usar ainda, mas aí eu pensei que se tiver muita resistência, talvez seja uma alternativa para não ter nada, né? É porque a gente já teve paciente que a gente teve que tirar tudo, inclusive o EPA, lá da válvula Entendi. respiratória, porque a gente teve a impressão de que estava Atrapalhando. atrapalhando a ventilação. É, Sim. Pode Já ser foram uma coisa a alguns, se né? testar, né? tem alguns pontos vários. importantes aí. Calibração de circuito junto com o filtro. Não dá para calibrar o ventilador e pôr o filtro depois. Então você tem que calibrar o ventilador com o filtro instalado. Esse é um ponto. Ah, tá. Escolha de circuito adequado e ventilador, né? Nós temos problema com ventilador, vários. sim, mas se a dúvida é que se é eficaz usar o filtro EPA só na válvula E, sem aquele filtro no início, sim, tem vários lugares usando só Não é um na problema. válvula E. A Tá, gente, tá, mesmo, joia. em alguns casos de pouca suspeição lá no João, a gente tem feito isso. Não, a Uhum. gente também, Vanessa. Mas já teve casos isolados da gente ter que tirar os dois. Entendi. Ainda mais lá, que é menorzinho, né? Os pacientes Porque são é menores. neném, Gente, aqui eu tive paciente, filho de mãe, assim, com Covid, na ANEL, prematurinho até. E aí, primeiro colocou o filtro duplo, só que estava gerando uma hipercapnia, assim, absurda, fazendo PCO2 de 115. Aí, Luiz, não é só com a gente. Vou fazer as mesmas perguntas. Qual o ventilador que ela estava usando? Então, é o Calibrou o IX5. circuito, não. Aqui é o IX5. Tá bom. E aí, assim, né, ventilador pior, assim, do que vocês têm aí. Mas aí foi fazendo várias tentativas. Primeiro, tirou a traqueinha para tentar reduzir o espaço morto, né, assim, e melhorar isso. Não teve muito resultado. Depois tirou o filtro bacteriano. Estava usando filtro duplo. E aí esse PCO2 caiu de 115 para 56, assim, em poucas horas, deixando só o EPA. E aí nos próximos dias, só com o EPA,
manteve, assim, uma hipercapnia mais tranquilo. 50, 55. E aí, até hoje foi estubada essa criança, estava só com filtro EPA. Depois, assim, a gente chegou a tirar, depois que veio o Covid negativo, chegou a tirar o filtro EPA e aí resolveu essa hipercapnia. Mas parece que, assim, o pior estava sendo o HMF. E aí li alguns protocolos de NEL que contraindicam para NEL, né, e para crianças pequenas, o uso desse filtro. E fala que para pacientes que também estão retendo CO2 com hipercapnia, para também não usar. Mas, assim, não sei se isso aplica em todos os locais. A gente sempre teve muita dificuldade com o filtro, Mário. Assim, mesmo fora dessa... Quando a gente tentava usar filtro só para aquecer e umidificar e tirar a umidificação ativa e usar passiva, se é asma, se é bronquiolite, se é SARA, sempre foi difícil. Entendi. Eu acho que até a Bárbara, assim, comentando, acho que para o paciente NEL ainda sofre mais ainda, porque é muito pequenininho, então... Pois é, ele... o que eu tinha lido, Mari, era que o EPA dava mais resistência, sabe? E na MOV a gente conseguiu o HMEF, mas não conseguimos o EPA. E a Físio de lá estudou também, tal, que a gente viu que o EPA daria mais resistência, por isso que a gente não conseguiu dele também, a gente não conseguiu compra para ANEL. Vocês conseguiram... Pode falar. O que vocês têm é para qual volume mínimo? A gente já tinha 8 filtros lá de 50 a 250 e agora a gente conseguiu 13 que ventilam do volume de 20 a 150. Se vocês precisarem, vocês podem falar também. Porque até o Daniel tinha falado que se a gente precisar transferir para a gente mandar o filtro. Se for um menino menor, né? Mas ainda não tá chegando, sabe, gente? Mas aí, se vocês precisarem, sabe? Porque até a gente conseguiu o tubo 3 com balonete 3,5 que não tinham, sabe? Não sei se vocês estão tendo bastante, assim. Pois é, a gente conseguiu também, mas se faltar o filtro para vocês, para criança menor, a gente tem, porque a gente não tá tendo caso lá. O nosso menor é de 30, não é? 30 ml? Acho que 50? Sim. Eu tenho que olhar lá. Eu acho que é 50. Acho que é 50. Estou na dúvida agora. Mas aí a gente conseguiu HMEF. Que é o que a gente está usando também. Só que a gente está usando como INSI para aquecer, umidificar e filtrar. Não seria usado só como filtro. A Mariana está perguntando como a gente tem feito para estubar esses pacientes. Vai lá, Renata. Cobrar o resultado do Covid. É normal. A gente tem tentado, Mariana, cobrar o resultado do Covid antes da estubação. A gente tem conseguido, na maioria, porque em 2, 3 dias, às vezes 4 dias, a Renata tem conseguido o resultado e aí a gente já estuba com ele. Teve um menino que atrasou, ia estubar de manhã, ficou esperando, aí de tarde saiu o resultado, acho que estubou à tarde ou no outro dia, mas a gente tem tentado esperar. Porque tem alguns lugares que tem um super esquema, né, para estubar, tem umas tendas, né? Então acho que é disso que a Mariana está falando. Não é o nosso caso e a gente tem tentado o resultado antes. E muitas vezes, se a gente não tem o resultado do Covid, a gente tem o VRS. Então, a gente tem tido muito VRS positivo, né? Então, tem deixado a gente um pouco mais tranquilos. Nós temos que fazer bem feito o que a gente sabe fazer, né? Inventar muito acaba atrapalhando. Então, essas questões de tenda para entubar, tenda para estubar, preocupa. A gente está se paramentando, né? Tudo direitinho para qualquer procedimento que gere aerosol, inclusive estubação. Tentando fazer corte, deixar no isolado, enfim, a gente está fazendo o que a gente consegue. A tenda não está sendo... Até o vídeo laringoscópio, né, que a gente quer comprar e ter, até para treinamento e etc., não é a hora da gente aprender a manipulá-lo, porque a intubação é diferente, não é igual a do laringoscópio comum, né? Então, tem curva de aprendizado com ele também. Então, quem nunca intubou com laringoscópio, não é a hora de intubar um paciente com suspeita de Covid com vídeo, né?
Faz o que você sabe fazer bem feito. Lá no CGP não tem usado a tenda, não tem? Não, não. A Fernanda colocou o problema de confiar no resultado do exame negativo e pacientes pediátricos graves podem ter co-infecção, sem dúvida. O paciente pediátrico grave na UTI, recomenda-se, se ele é COVID, sabidamente, procurar outro vírus, porque a causa dele estar na UTI pode ser outro vírus e não COVID. E também ter o sincicial respiratório não descarta o COVID. Mas é o que a gente tem utilizado. E pacientes com clínica de bronquiolite, que é essencial respiratório, a gente não tem feito 2 exames de COVID, tem feito um só. Se é um quadro clínico muito sugestivo de COVID, né, por pneumonia viral e etc., um resultado só negativo não deve descartar, você deve fazer outro mesmo. Luiz, eu tenho visto que às vezes a coleta do exame tem sido no intervalo muito curto entre o início dos sintomas e a coleta do exame. E, às vezes, esse exame não é repetido. Para o PCR, se já tem início de sintoma, o PCR tem uma positividade boa, mas tem que levar em consideração isso, né? Depois de 7 dias, não adianta, vai ter que ser sorologia. Vai ser entre o 3º e o 5º dia, né? Alguém passou com um cachorro aí atrás. Tava. Pedro? O cachorro passou isso. Tudo viu que se passa. Não chegou, mas está chegando. Está cada vez mais próximo o Covid. Eu também. Cada vez mais próximo. Chegará. Bom, se já acabou a discussão do Covid, eu quero falar... Ô, Pedro, nós em intoxicação por organo fosforado e carbamato lá no João, eu já vi muito efeito colateral da... Agora não tem tanto da atropina, que é a midríase, e a reação muito lenta, quase que da pupila. Ela é bem dilatada e muito pouco reativa, mas às vezes ela é aquele paciente que usava 20 ampolas de atropina. Mas muito alta, você questiona se a reação é ruim, porque a dose é alta demais. Então, mas a gente vê uns meninos, a gente tem alguns meninos nossos que usam atropina sublingual, e você pega esses meninos midriáticos. também já vi também, para secreção. E assim, mas tem reação. É incomum você tomar um susca pupila desses meninos. Não, tem não, é verdade. Os colírios de atropina e tudo, a gente... Então é isso. Muito bem. Vamos encerrar? Deixa eu só falar. Aquele Murphy, que é Murphy, fala? Burpee. Para cima, para baixo. E para direita. Comprime e para a direita. É isso? Isso. Back upright. Aprendi com você, Luiz, isso. E ensino a todo residente, viu? Muito obrigada. Então é isso. Parabéns, Pedro. Muito bom. Então, nós vamos encerrar na semana que vem, na segunda, o Clube de Revistas 5h30, vai ser o trabalho sobre óbito na UTI. Na quarta da semana que vem, a gente vai fazer o treinamento do catéter de alto fluxo. Então, vou apresentar uma revisão sobre catéter de alto fluxo na quarta. Ok? Tudo bem. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Obrigada. Valeu, Pedro. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite a todos. Tchau.